O coração do Império Azteca batida no Vale do México, uma paisagem de tirar o fôlego embalada por montanhas majestosas e lagos cintilantes. Imagine um mundo pintado com verduras e azuis vibrantes, onde vulcões imponentes perfuram o céu, seus picos cobertos de neve refletindo os raios dourados do sol. Este era o lar dos astecas, uma terra de beleza impressionante que influenciou profundamente sua cultura e modo de vida. O vale em si era um presente da natureza, uma bacia fértil situada no alto do platô central mexicano. Três principais lagos, Texcoco, Chalco e Xochimilco, espalhados como joias, suas águas refletindo o céu azul e as colinas verdejantes que o cercavam. O maior, o Lago Texcoco, era uma parte vital da vida asteca, fornecendo uma fonte de comida, transporte e uma defesa natural para sua capital, Tenochtitlan. Suas águas repletas de peixe e aves aquáticas, oferecendo uma fonte crucial de proteína para o povo asteca. Os reeds cresceram em abundância ao longo de suas margens, fornecendo materiais para a construção de casas, as ferramentas de criação e criando tapetes complexos. As áreas rasas forneceram excelentes motivos para o cultivo de plantas aquáticas, como lírios de água e vários tipos de juncos usados em vários aspectos da vida cotidiana. Ao redor dos lagos, o piso do vale se desenrolou em uma tapeçaria de vegetação exuberante. O solo fértil, enriquecido por cinzas vulcânicas, forneceu condições ideais para a agricultura. Campos de milho, a colheita básica da dieta asteca, esticada até onde os olhos podiam ver, seus caules balançando suavemente na brisa. Ao lado de milho, feijão, abóbora e pimenta prosperaram, formando a espinha dorsal da paisagem culinária asteca. O cultivo dessas três culturas juntos, conhecido como Três Irmãs, formou a base de seu sistema agrícola e era uma prova de sua sofisticada compreensão das práticas agrícolas. Esse sistema intrincado, que promoveu a fertilidade do solo e a ingestão equilibrada de nutrientes, garantiu fontes alimentares confiáveis para a população. Além dos campos, as florestas subiram as encostas das montanhas circundantes, fornecendo madeira para a construção, combustível para incêndios e um lar para uma gama diversificada de vida selvagem. Os astecas habilmente gerenciaram esses recursos, entendendo o delicado equilíbrio entre as necessidades humanas e a saúde do meio ambiente. Cervos, coelhos e vários pássaros forneceram sustento adicional, enquanto as florestas ofereciam plantas e materiais medicinais para artesanato. As próprias montanhas não eram apenas uma fonte de recursos naturais, mas também mantinham profundo significado espiritual na crença asteca, simbolizando o poder e o mistério do cosmos. Os vulcões, como Popocatépetl e Iztaccíhuatl, foram considerados sagrados, suas erupções vistas como expressões poderosas da vontade dos deuses. Sua presença serviu como um lembrete constante das impressionantes forças da natureza, moldando não apenas a paisagem física, mas também a visão de mundo asteca. Os astecas eram engenheiros e arquitetos magistrais, transformando seu ambiente para criar cidades prósperas. Sua compreensão da terra e seus recursos lhes permitiram criar estruturas impressionantes, utilizando materiais prontamente disponíveis. Os canais cruzaram a cidade de Tenochtitlan, facilitando o transporte e a irrigação. Os aterros foram habilmente construídos para proteger contra inundações, demonstrando seu conhecimento avançado de hidráulico e engenharia. O layout da cidade, com suas calçadas e chinampas, jardins flutuantes, mostrou sua capacidade de se adaptar e até melhorar seu ambiente natural. A construção de chinampas é um exemplo particularmente impressionante da engenhosidade asteca. Essas ilhas artificiais, construídas a partir de lama e juncos, eram parcelas agrícolas altamente produtivas dentro dos lagos. Essa técnica agrícola inovadora maximizou o uso da terra e permitiu o cultivo de várias culturas, mesmo dentro da extensão aquosa do Lago Texcoco. Essa demonstração de desenvoltura permitiu aos astecas sustentar sua população em rápido crescimento. A eficiência e os rendimentos do sistema refletiam uma profunda compreensão dos princípios ecológicos e uma profunda conexão com seu ambiente. A vida animal dentro e ao redor do Vale do México era parte integrante do modo de vida asteca. Os cães não eram apenas animais de estimação amados, mas também serviram como ajudantes valiosos na caça e guardando a casa. Os perus forneceram carne e uma variedade de pássaros e insetos forneciam fontes de alimentos adicionais. A abundância de peixes nos lagos é evidenciada pelos numerosos ganchos e redes de peixes encontrados durante escavações arqueológicas. A gestão cuidadosa e a utilização desses recursos, juntamente com o cultivo das Três Irmãs, demonstram a sustentabilidade e a eficiência de suas práticas agrícolas e sociais. Além dos benefícios práticos, o Vale do México ofereceu uma profunda dimensão espiritual à vida asteca.
As majestosas montanhas, os lagos cintilantes e as terras férteis não eram simplesmente recursos, mas também símbolos poderosos em sua cosmologia religiosa. Os vulcões, em particular, mantiveram um lugar central em suas crenças, representando o poder dos deuses e as forças que moldaram seu mundo. Seu ambiente vulcânico promoveu uma profunda reverência pelas forças imprevisíveis da natureza e incentivou um estilo de vida adaptável em harmonia com o meio ambiente. A visão de mundo dos astecas estava profundamente entrelaçada com seu ambiente. A natureza cíclica das estações, o ritmo da chuva e a presença sempre presente dos vulcões moldaram sua compreensão do mundo e seu lugar dentro dela. Essa conexão íntima com a natureza se reflete em sua arte, religião e até suas rotinas diárias. A paisagem não era simplesmente a casa deles, era uma entidade viva, uma força poderosa que moldou suas crenças, sua sociedade e seu destino. O Vale do México, portanto, era mais do que apenas uma localização geográfica. Era a própria base sobre a qual a civilização asteca foi construída. Era uma terra de beleza de tirar o fôlego, recursos ricos e profundo significado espiritual, proporcionando palco para uma das civilizações mais notáveis dos tempos antigos. O mundo dos astecas estava profundamente entrelaçado com seu rico e complexo panteão de deuses e deusas. Esses seres poderosos não eram simplesmente figuras de mito. Eles eram parte integrante de todos os aspectos da vida asteca, desde o plantio de culturas até o travamento da guerra, desde os ritmos do calendário até o próprio tecido de sua sociedade. Compreender essas divindades é essencial para entender a própria civilização asteca. Vamos conhecer alguns dos mais importantes deles. Primeiro, temos Quetzalcoatl, talvez o mais reverenciado e enigmático de todos os deuses astecas. Seu nome se traduz em serpente emplumada, uma descrição adequada para esta divindade de galo dupla. Imagine uma serpente magnífica, suas escalas brilhando com esmeralda e safira, adornadas com plumas de penas brilhantes, que é Quetzalcoatl. Ele representou a criação e a destruição, as forças da vida e da morte, constantemente entrelaçadas. Pense assim. Toda pessoa tem boas e más qualidades. Quetzalcoatl incorporou os dois, lembrando aos astecas que mesmo as forças mais poderosas têm aspectos contrastantes. Ele era um deus do conhecimento, aprendizado e artes, mas também estava associado aos ventos e ao amanhecer, trazendo brisa suave e tempestades poderosas. Ele foi creditado com o dom da civilização, introduzindo agricultura, sistemas de calendário e habilidades metalúrgicas para o povo asteca. Mas, por outro lado, a lenda relaciona sua natureza às vezes autodestrutiva, levando ao seu exílio e uma profecia de seu retorno. Essa natureza dupla fez dele uma figura complexa e fascinante, lembrando os astecas da necessidade de equilíbrio e sabedoria. Sua imagem frequentemente apareceu em arte e arquitetura asteca, um testemunho de sua importância duradoura em seu sistema de crença. Eminência. A influência de Quetzalcoatl se estendeu ao próprio calendário que regulou a vida das astecas. O ano deles foi dividido em 18 meses de 20 dias cada, junto com 5 dias extras azarados, resultando em um ciclo de 365 dias. O significado de Quetzalcoatl em sua cronometragem destacou seu papel crucial na natureza cíclica de seu mundo, espelhando ciclos naturais de plantio e colheita, da vida e da morte. Sua presença foi um lembrete constante da interação em andamento entre criação e destruição, um elemento vital na cosmologia asteca. O calendário também guiou práticas agrícolas e festivais religiosos, garantindo harmonia com o mundo natural. A influência de Quetzalcoatl na agricultura é particularmente digna de nota, pois ele foi visto como um benfeitor que forneceu sustento e prosperidade. Sua associação com o milho, a safra básica da dieta asteca, solidificou sua importância no dia a dia do povo. Em seguida, vamos encontrar Huitzilopochtli, o deus da guerra e o sol. Ele é frequentemente retratado como um guerreiro temível, adornado com armas e penas de águia. Ao contrário do Quetzalcoatl mais sutil, Huitzilopochtli foi predominantemente associado a conflitos e conquistas. Imagine um poderoso deus do sol, sua energia radiante alimentando a incansável busca da vitória do exército asteca. Ele era o deus dos astecas, que os guiou de suas origens para a fundação de sua capital, Tenochtitlan. Sua natureza feroz não era apenas sobre violência. Também simbolizava a jornada implacável do sol pelo céu, sua vida de sustentação de energia na terra. Para os astecas, o ciclo diário do sol foi uma batalha contínua contra a escuridão, espelhando sua própria luta pela sobrevivência e domínio. A influência de Huitzilopochtli na sociedade asteca foi profunda. Ele moldou suas estratégias militares e incutiu um sentimento feroz de patriotismo e lealdade.
Os ferozes guerreiros do exército azteca lutaram com determinação inabalável, seus corações alimentados pela crença de que estavam lutando pela glória de seu deus do sol. Os rituais associados a Huitzilopochtli frequentemente envolviam cerimônias elaboradas e, infelizmente, sacrifício humano. Essa prática, embora difícil de entender de uma perspectiva moderna, estava profundamente arraigada nas crenças religiosas astecas. O objetivo era garantir a jornada contínua do Sol pelo céu e manter o equilíbrio cósmico. Os sacrifícios não foram vistos como atos arbitrários de crueldade, mas como uma oferta necessária para sustentar a própria vida. É crucial entender o contexto histórico sem glorificar a prática, enfatizando seu significado em sua visão de mundo religiosa. O foco deve permanecer na influência geral de Huitzilopochtli na formação da cultura guerreira asteca e seus esforços expansionistas. Finalmente, encontramos Coatlicue, a Mãe da Terra, uma deusa poderosa e complexa que representa a criação e a destruição, o ciclo da vida e da morte e as poderosas forças da natureza. Ao contrário das outras divindades, a aparência de Coatlicue era bastante única. Imagine uma figura feminina poderosa adornada com serpentes, crânios e garras. Ela era uma deusa-mãe que também representava as forças aterrorizantes da natureza. Coatlicue é frequentemente retratado com uma saia feita de cobras, representando as águas que dão vida e a abundante fertilidade da terra. Mas suas feições também falam do lado destrutivo da terra, terrenos, erupções vulcânicas e o ciclo implacável de decadência e renovação. Ela simbolizou o paradoxo da criação e destruição, as poderosas forças da natureza que dão vida e a levam embora. O significado de Coatlicue é visto em seu aspecto nutritivo, sua associação com a maternidade e a recompensa da terra. Sua presença na agricultura se reflete em rituais e cerimônias conectadas às estações de plantio e colheita, simbolizando ciclos de crescimento e deterioração. Sua natureza temível, no entanto, mostra o poder imprevisível e ocasionalmente destrutivo da natureza, exigindo respeito e cautela. Suas imagens, frequentemente encontradas em esculturas e esculturas, servem como um lembrete do poder inspirador do mundo natural, demonstrando o profundo entendimento e o respeito dos astecas pela intrincada interação de vida e morte no ambiente. É importante observar que existem muitas interpretações sobre os vários aspectos do Coatlicue, mostrando a natureza multifacetada de suas crenças. Sua presença representa uma conexão com a Terra e seus ritmos cíclicos. Essas três divindades, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli e Coatlicue, representam apenas uma fração do vasto panteão asteca. Muitos outros deuses e deusas desempenharam papéis vitais na vida do povo asteca, cada um com suas próprias características e domínios. Cada divindade moldava aspectos da cultura asteca, crenças e vida cotidiana, destacando a profunda conexão entre o mundo espiritual e o físico. Essas histórias, enquanto oferecem vislumbres da complexidade das crenças astecas, incentivam-nos a lembrar que esses deuses não eram apenas criaturas fantásticas. Eles eram símbolos poderosos que refletiam o mundo e os valores dos astecas. Compreender esses deuses nos ajuda a entender melhor as crenças e experiências dessa civilização fascinante e avançada. O povo asteca viveu em harmonia com a natureza, entendendo e honrando as forças complexas que moldaram suas vidas e o mundo ao seu redor. Suas crenças eram um reflexo de seu ambiente, sua sociedade e sua visão única do cosmos. Suas histórias ressoam ainda hoje, lembrando-nos do poder duradouro do mito e das fascinantes complexidades das culturas antigas. O legado de seu panteão e sua compreensão da natureza ainda cativam nossa imaginação. As imagens vibrantes e as profundas crenças dos astecas oferecem uma janela para um mundo antigo e surpreendentemente rico em sua complexidade. E, quando fechamos os olhos e decoramos para dormir, podemos levar conosco a memória desses deuses poderosos e o mundo inspirador que eles habitavam. A vida em Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, era uma tapeçaria vibrante tecida dos fios das rotinas diárias, observâncias religiosas e a movimentada energia de uma metrópole próspera. Imagine uma cidade construída em uma ilha, uma maravilha de engenharia situada no coração do Lago Texcoco. Os canais cruzaram a cidade, servindo como vias navegáveis movimentadas, transportando pessoas e mercadorias, conectando os vários bairros e distritos. Os sons das canoas remar se misturaram com a conversa dos comerciantes e o baque rítmico das ferramentas dos artesãos, criando uma sinfonia da vida urbana. Casas em Tenochtitlan refletiam a hierarquia social da sociedade asteca. Os da elite eram frequentemente estruturas espaçosas construídas em pedra, adornadas com esculturas intrincadas e murais vibrantes, representando cenas da mitologia e da vida cotidiana. Essas casas possuíam vários quartos, oferecendo espaços confortáveis para as famílias.
Os pátios forneceram espaços abertos para reuniões sociais e atividades diárias. As casas dos plebeus, no entanto, eram tipicamente construções mais simples, geralmente feitas de acácia e daub, uma mistura de galhos entrelaçados e gesso de lama, ou tijolos de adobe. Essas habitações eram menores, com menos salas, mas eram funcionais e forneciam abrigo dos elementos. Independentemente de seu tamanho ou materiais, cada casa era um ponto central da vida familiar, onde as gerações viviam juntas, compartilhando refeições, histórias e os laços da comunidade. A família era fundamental na sociedade asteca, com respeito a idosos e fortes laços familiares profundamente arraigados em sua cultura. Os alimentos formaram a pedra angular da vida cotidiana em Tenochtitlan. O milho, ou milho, era a colheita básica, à base de muitos pratos, de tortilhas a tamales. Feijão, abóbora e pimenta forneceu uma gama diversificada de sabores e nutrientes. Os astecas também eram caçadores e pescadores qualificados, complementando sua dieta com várias carnes, incluindo peru, coelho e peixe. Os mercados zumbiam de atividade, repletos de frutas coloridas, vegetais, ervas e especiarias. Os artesãos exibiram seus produtos: cerâmica intrincada, têxteis finamente tecidos e ferramentas de obsidiana reluzente. Os mercados eram mais do que apenas centros comerciais. Eles eram centros sociais, onde as pessoas se reuniram para negociar, conversar e compartilhar notícias. A atmosfera vibrante, os cheiros de especiarias e carnes assar e as interações animadas entre compradores e vendedores criaram um banquete sensorial. As roupas refletiam a posição social e a ocupação. A elite usava roupas de algodão finas, geralmente adornadas com bordados complexos, penas e pedras preciosas. Os plebeus geralmente usavam roupas mais simples feitas de tecidos mais grossos, como algodão ou fibra mague. Os estilos de roupas eram variados e frequentemente incluíam túnicas, saias e capas de cores vivas. O uso de corantes e ornamentação adicionados à vibração do traje diário. Artesãos, guerreiros e padres costumavam usar roupas distintas que marcaram sua profissão e papéis sociais. Por exemplo, prie. Os STs podem ter usado toucas e vestes elaboradas, enquanto os guerreiros vestiam armaduras decorativas e marcas distintas. As atividades diárias para as pessoas comuns foram variadas, refletindo as diversas ocupações na sociedade asteca. Os agricultores cultivaram os chinampas, os engenhosos jardins flutuantes que aumentaram a produtividade agrícola. Os artesãos criaram objetos intrincados da obsidian, jade e outros materiais, suas habilidades passadas por gerações. Os comerciantes navegaram pelos canais, transportando mercadorias por toda a cidade e além. Construtores e arquitetos construíram templos impressionantes, palácios e casas, empregando técnicas avançadas na construção. As mulheres tiveram um papel significativo em vários aspectos da vida cotidiana, incluindo agricultura, preparação de alimentos, produção têxtil e gerenciamento de assuntos domésticos. As crianças ajudaram nas tarefas domésticas e aprenderam as habilidades necessárias para seus papéis futuros na sociedade. Suas contribuições refletiam sua importância como membros da comunidade. Jogos e celebrações formaram uma parte vital da vida cotidiana, fornecendo momentos de recreação e interação social. Os jogos de bola eram particularmente populares, com regras complexas e partidas altamente competitivas. Esses jogos não eram simplesmente atividades recreativas, mas muitas vezes mantinham significado simbólico, refletindo crenças sobre cosmologia e a natureza cíclica da vida e da morte. Os festivais religiosos eram assuntos vibrantes, cheios de cerimônias, música, dança e ofertas elaboradas para os deuses. Esses festivais tiveram um papel vital na vida comunitária, promovendo um sentimento de unidade e identidade compartilhada. Os sons rítmicos de bateria e flautas, as cores vibrantes das fantasias e a participação coletiva em cerimônias reforçaram seus laços comunitários e proporcionaram uma sensação de pertencimento. O contraste entre a vida diária das pessoas comuns e a elite foi significativa. A elite desfrutava de maiores privilégios, vivendo em casas de luxo, desfrutando de alimentos e roupas finas e participando de cerimônias religiosas exclusivas. Suas vidas estavam mais focadas em governar a cidade, administrar justiça e participar de rituais e cerimônias religiosas que envolviam ofertas e sacrifícios. No entanto, mesmo entre a elite, havia camadas de poder e influência, refletindo a natureza hierárquica da sociedade asteca. As pessoas comuns, enquanto enfrentavam um conjunto diferente de circunstâncias, eram parte integrante do funcionamento da cidade, contribuindo com suas habilidades e trabalho para sustentar as estruturas econômicas e sociais do império.
A harmonia da cidade confiava na interconectividade desses grupos, com cada um desempenhando um papel crucial na manutenção do equilíbrio da sociedade. O ambiente influenciou profundamente a vida cotidiana em Tenochtitlan. A localização da cidade em uma ilha exigia a construção de canais e pontes, moldando o layout da cidade e sua dependência do transporte de água. O lago fértil forneceu uma fonte de sustento, enquanto a paisagem circundante influenciou as práticas agrícolas. A proximidade com as terras férteis permitiu a produção agrícola eficiente, que por sua vez afetou a disponibilidade de alimentos e as estruturas sociais. As mudanças sazonais, particularmente as estações chuvosas e secas, influenciaram os ciclos agrícolas e afetaram o ritmo da vida cotidiana. A interconectividade entre o meio ambiente e a vida humana era profunda, moldando seus estilos de vida e crenças. A religião permeava todos os aspectos da vida cotidiana em Tenochtitlan. As cerimônias e rituais religiosos foram entrelaçados no tecido das rotinas diárias, desde as orações matinais até as ofertas feitas antes das refeições. Os templos serviram como centros religiosos e administrativos, desempenhando um papel crítico na governança diária da cidade. Os padres ocuparam posições influentes na sociedade, atuando como consultores de governantes e conduzindo cerimônias elaboradas. O sistema calendário, profundamente enraizado em crenças religiosas, práticas agrícolas guiadas, festivais e outros aspectos da vida cotidiana. As crenças religiosas não estavam apenas confinadas a templos ou cerimônias específicas, mas permeavam as esferas sociais, econômicas e políticas, afetando todos os aspectos da vida do povo asteca. A vida cotidiana do povo em Tenochtitlan era uma mistura complexa e dinâmica do prático e do espiritual, do mundano e do extraordinário. Era uma sociedade organizada em torno da família, da comunidade e de um profundo respeito pela natureza e de suas poderosas forças. A cidade prosperou na interação intrincada entre seu povo e seu ambiente, mostrando uma notável mistura de sofisticação urbana e harmonia natural. Suas realizações em arquitetura, agricultura e organização social fornecem evidências duradouras da desenvoltura e resiliência do povo asteca, deixando para trás um legado que ressoa até hoje. A atmosfera vibrante da cidade, seus mercados movimentados e suas complexas estruturas sociais pintam uma imagem vívida da vida cotidiana em uma das maiores cidades das Américas pré-colombianas. Enquanto fechamos os olhos hoje à noite, podemos deixar nossa imaginação nos transportar para o coração desta cidade fascinante, aos sons de canoas nos canais e à energia vibrante de seu povo. Os astecas não eram apenas agricultores e guerreiros qualificados, eles também eram mestres artesãos e arquitetos, deixando para trás um legado de arte de tirar a arte e proezas de engenharia. Sua arte e arquitetura não eram meramente decorativas, eles estavam profundamente entrelaçados com sua religião, cosmologia e estrutura social, refletindo uma profunda compreensão do mundo ao seu redor. Imagine, por um momento, os tons vibrantes das penas de um beija-flor, os padrões intrincados da teia de uma aranha e a majestosa força de uma cordilheira. Esses são os elementos que inspiraram artistas astecas. Suas esculturas, geralmente esculpidas em pedra vulcânica como basalto ou obsidiana, são notáveis por seus detalhes e expressividade. Pense na precisão necessária para esculpir um pequeno beija-flor de pedra dura, capturando a delicada curva de suas asas e a intensidade de seu olhar. Muitas esculturas retratam deuses e criaturas míticas, suas formas imbuídas de significado simbólico. Por exemplo, a serpente Quetzalcoatl, uma grande divindade, é frequentemente retratada com uma combinação de características serpentinas e aviárias, simbolizando conhecimento, sabedoria e o ciclo da vida e da morte. Estes não eram apenas estátuas, eles eram representações poderosas de suas crenças, usadas em rituais e colocadas em templos para honrar seus deuses. Algumas esculturas eram pequenas, como esculturas delicadas de jade representando deuses ou animais, enquanto outros eram figuras monumentais e imponentes que guardavam as entradas do templo. Imagine o esforço e a habilidade necessários para transportar e esculpir essas pedras maciças, uma prova de suas habilidades de engenharia e talentos artísticos. Os astecas também eram mestres da pintura mural. Seus murais, muitas vezes encontrados adornando as paredes de palácios e templos, eram incrivelmente vibrantes e detalhados. Imagine caminhar por um palácio e ver paredes explodindo com a vida, representando cenas da mitologia, vida cotidiana e eventos históricos. Essas não eram apenas pinturas, eles eram narrativas visuais, contando histórias e transmitindo significado. Os artistas usaram uma variedade de cores, derivadas de pigmentos naturais, como minerais e extratos de plantas. Os tons eram ricos e intensos, refletindo a vibração da cultura asteca.
As cenas retratadas nesses murais eram frequentemente complexas e simbólicas, exigindo um estudo cuidadoso para decifrar todo o seu significado. Eles podem mostrar cenas de batalhas, cerimônias reais ou até atividades cotidianas, fornecendo informações valiosas sobre as vidas e crenças do povo asteca. Pense nesses murais como enciclopédias visuais, preservando sua história, crenças e vida cotidiana com detalhes impressionantes. A arquitetura dos astecas é tão impressionante quanto suas esculturas e murais. Suas cidades, particularmente Tenochtitlan, eram maravilhas de engenharia. Imagine uma cidade construída em uma ilha no meio de um lago, interconectada por canais e calçados. A construção de Tenochtitlan, a grande capital, envolveu a engenhosa criação de chinampas, flutuando jardins, que transformou a superfície do lago em terras agrícolas férteis. Isso demonstra desenvoltura incrível e uma compreensão avançada da agricultura e engenharia. Os templos, palácios e outras estruturas da cidade eram igualmente notáveis. Eles foram construídos usando uma combinação de pedra, tijolos adobe e outros materiais, mostrando diferentes estilos de construção de acordo com a posição social e o objetivo da estrutura. Os templos, muitas vezes estruturas imponentes que dominavam o horizonte da cidade, eram os centros da vida religiosa. Imagine essas estruturas colossais subindo majestosamente acima da cidade, sua presença imponente um símbolo das poderosas crenças religiosas dos astecas. Esses templos não eram simplesmente locais de culto, eles também eram observatórios, usados para rastrear os movimentos do Sol, Lua e estrelas. As pirâmides, com suas estepes de estruturas, representam uma escalada simbólica em direção aos céus, ecoando a crença dos astecas na conexão entre os reinos terrenos e celestes. As esculturas intrincadas nesses templos, geralmente representando deuses, criaturas míticas e cenas da mitologia, enfatizam ainda mais o significado religioso dessas estruturas. Considere a pura escala desses edifícios. Imagine os milhares de trabalhadores que trabalharam para criar essas magníficas estruturas e o complexo planejamento e coordenação que isso deve ter exigido. Os palácios, onde viviam os governantes astecas, eram igualmente impressionantes. Imagine esses complexos extensos cheios de numerosos pátios, quartos e paredes intrincadas. Eles não eram apenas residências, eles serviram como centros administrativos, onde a governança foi realizada e decisões importantes foram tomadas. Seu design reflete o poder e a riqueza dos governantes astecas e a estrutura hierárquica de sua sociedade. Pense no artesanato que foi para construir esses complexos, a precisão necessária para criar pedras perfeitamente alinhadas, a arte envolvida no projeto, decoração desses espaços e a organização social necessária para gerenciar esses projetos de construção em larga escala. Até as casas comuns em Tenochtitlan foram impressionantes em seu design e construção, refletindo a organização social da sociedade. Enquanto os materiais de construção variam de acordo com a classe social, o layout e a estrutura geralmente destinados à funcionalidade e praticidade. Imagine os espaços de estar comunitários projetados para apoiar os laços familiares e o uso inteligente de materiais para construir estruturas duráveis capazes de suportar os desafios do meio ambiente. Os estilos de diversidade interna exibiram as várias classes sociais e grupos ocupacionais dentro da cidade. A habilidade dos astecas na criação de projetos complexos não se limitou a estruturas em larga escala. Eles também eram hábeis em criar objetos menores, como joias, cerâmica e ferramentas. Considere as delicadas esculturas de jade, suas superfícies adornadas com padrões intrincados e esculpidos e pedras preciosas embutidas. Pense na cerâmica lindamente pintada, suas superfícies adornadas com cores vibrantes e desenhos intrincados. Mesmo suas ferramentas diárias, como facas de obsidiana e machados cerimoniais, eram muitas vezes lindamente criados, mostrando sua habilidade e atenção aos detalhes. O artesanato evidente mesmo nesses objetos menores reflete a arte que permeava todos os aspectos da vida asteca. Imagine a dedicação e a paciência necessárias para esculpir meticulosamente esses pequenos objetos, uma prova da arte do povo asteca. Esses objetos cotidianos, embora pequenos, mantêm o mesmo nível de arte e significado cultural que os templos e palácios monumentais. O legado duradouro da arte e arquitetura asteca é inegável. Suas criações, embora construídas séculos atrás, ainda inspiram admiração e admiração. Eles servem como testemunho da ingenuidade, talento artístico e visão de mundo complexa da civilização asteca. Essas obras de arte e arquitetura não apenas mostram seu domínio do artesanato, mas também fornecem informações valiosas sobre sua cultura, crenças e estrutura social.
Ao estudar sua arte e arquitetura, obtemos uma compreensão mais profunda dessa civilização fascinante, descobrindo pistas sobre sua história, vida cotidiana e crenças religiosas, permitindo-nos nos conectar com eles em um nível muito além de meros fatos históricos. Eles nos lembram a beleza e a complexidade da criatividade humana e da expressão cultural, e o poder duradouro do desempenho artístico entre culturas e gerações. Os ecos de sua cultura vibrante continuam a ressoar através de seu legado duradouro, inspirando-nos a apreciar sua arte e a aprender com suas realizações. Os astecas possuíam uma profunda compreensão do tempo, superando em muito simples rastreamento de dias e meses. Seu sofisticado sistema de calendário, uma prova de suas proezas matemáticas e astronômicas, desempenhou um papel central em suas vidas diárias, práticas religiosas e planejamento agrícola. Ao contrário do nosso calendário único, os astecas empregavam vários sistemas entrelaçados, cada um com seu próprio objetivo e significado. A compreensão desses calendários nos ajuda a apreciar a maneira complexa de os astecas perceberam e organizaram seu mundo. O mais conhecido é o Xiuhpoaluali, ou calendário solar. Este calendário de 365 dias consistia em 18 meses, cada um com 20 dias, mais um período de 5 dias no final chamado Nemontemi, considerado azarado, e reserve para rituais e limpeza. Cada um desses períodos de 20 dias teve um nome específico, refletindo a profunda conexão dos astecas com a natureza. Esses nomes frequentemente associaram dias a elementos naturais, deuses ou aspectos do mundo natural. Por exemplo, alguns dias foram nomeados para animais como o coelho, a jaguar ou a serpente, refletindo a importância desses animais na cosmologia e crenças astecas. Outros dias podem honrar deuses ou ciclos agrícolas. Esse calendário era essencial para rastrear as estações agrícolas, prever colheitas e organizar atividades comunitárias ligadas ao ritmo da natureza. Imagine a precisão necessária para criar um calendário que refletisse com precisão o ano solar, alinhando as práticas agrícolas com a jornada do sol. O Xiuhpoaluali não foi o único calendário usado pelos astecas. Outro calendário importante foi o Tonalpohualli, ou calendário divinatório. Este foi um calendário de 260 dias composto por sinais de 20 dias e 13 dias numerados, uma combinação que criou um ciclo complexo com o nome e o número de cada dia que ocorreram apenas uma vez a cada 52 anos, um ciclo conhecido como rodada do calendário. O Tonalpohualli não estava preocupado com o ano solar. Em vez disso, foi usado para adivinhação, determinando tempos auspiciosos para eventos importantes e fornecendo orientação na vida cotidiana. Cada dia tinha sua própria energia e influência específicas, e os astecas consultaram esse calendário antes de realizar atividades importantes, como plantar culturas, ir à guerra ou construir uma nova estrutura. Os sacerdotes, com seu profundo conhecimento desse complexo calendário, desempenharam um papel vital na interpretação dos significados desses dias. Esses especialistas decifraram as implicações do calendário para a comunidade. Um agricultor, por exemplo, pode consultar o Tonalpohualli para determinar o melhor dia para plantar seu milho, garantindo uma colheita abundante, e um guerreiro pode confiar no calendário para escolher a data mais favorável para a batalha. A combinação desses dois calendários, o calendário solar de 365 dias e o calendário divinatório de 260 dias, criou uma interação fascinante. Esses calendários não correram de forma independente. Seus ciclos convergiram a cada 52 anos, criando o que é conhecido como rodada do calendário. Esse ciclo de 52 anos tinha imenso significado para os astecas. No final de cada ciclo de 52 anos, uma cerimônia foi realizada para celebrar a renovação do mundo e apaziguar os deuses, garantindo a continuação da vida. Este evento atuou como um momento crítico de coesão social, reforçando a identidade comunitária na sociedade asteca. Esse ciclo foi uma parte crítica de sua visão de mundo, marcando a passagem do tempo e a natureza cíclica da vida, morte e renovação. Imagine a antecipação e a importância desse ciclo de 52 anos, um momento de reflexão, celebração e renovação, uma pedra angular de sua vida social e religiosa. Além desses dois calendários primários, os astecas também utilizaram outros métodos de cronometragem. Eles rastrearam longos períodos de tempo usando ciclos maiores, como o ciclo de 52 anos mencionado acima. Alguns estudiosos acreditam que também utilizaram ciclos ainda mais longos, refletindo sua profunda compreensão dos padrões cosmológicos. Esse entendimento não era meramente teórico, isso impactou diretamente suas vidas práticas. A precisão de seus sistemas de calendário foi notavelmente precisa. A capacidade de prever com precisão os ciclos solares e lunares e as estações agrícolas reflete sua observação aguda do cosmos e o rastreamento meticuloso de eventos celestes.
A precisão de seus calendários lhes permitiu fazer previsões precisas que eram vitais para o planejamento agrícola, garantindo fornecimento de alimentos para sua grande população. Os agricultores entenderam o quão intimamente sua capacidade de alimentar as pessoas estava ligada à precisão de seu calendário e sua capacidade de prever com precisão os horários ideais de plantio e colheita. O sistema de calendário dos astecas era muito mais do que uma ferramenta para medir o tempo. Estava profundamente entrelaçado com suas crenças religiosas. Acredita-se que os próprios deuses tenham uma profunda influência no ritmo do tempo, e o calendário os ajudou a entender e interpretar a vontade dos deuses. Cada dia mantinha uma energia e influência específicas, moldando as atividades e decisões dos astecas. Os padres foram cruciais na interpretação do calendário, aconselhando governantes, guerreiros e agricultores nos tempos mais propícios para seus esforços. Os calendários não eram apenas utilitários, eles eram ferramentas para interagir com o divino, para obter informações sobre o futuro e navegar pelo Relação plex entre humanos e cosmos. Imagine a influência da classe sacerdotal, mediando entre as pessoas e o divino através de sua compreensão desse intrincado sistema de calendário. A cronometragem também desempenhou um papel crucial na organização de sua sociedade. Festivais e cerimônias religiosas foram agendadas de acordo com o calendário, garantindo que rituais importantes fossem realizados nos momentos apropriados. O calendário sincronizou a vida cívica, com dias de mercado e outras reuniões da comunidade alinhadas com dias específicos para facilitar a interação social e o intercâmbio econômico. O calendário também ajudou a regular o ciclo agrícola, garantindo a coordenação do plantio, colheita e distribuição de recursos. O relacionamento intrincado entre o calendário, as práticas religiosas e a organização social reflete a profunda compreensão dos astecas sobre a interconectividade desses vários aspectos de suas vidas. Criou uma sociedade estável e bem organizada, capaz de sustentar uma grande população em meio aos desafios de seu ambiente. O sistema de calendário dos astecas é uma prova de seu conhecimento matemático e astronômico avançado. Sua capacidade de criar sistemas precisos e intrincados mostra sua profunda compreensão do cosmos e sua capacidade de observação e cálculo precisos. Esses calendários não eram simplesmente atividades acadêmicas, eles eram ferramentas essenciais para navegar na vida, entender o mundo e organizar sua sociedade. O sistema permitiu o gerenciamento eficiente de seus recursos, a coordenação de sua vida social e a conduta de seus rituais religiosos. Ao considerar a complexidade do sistema e seu papel central em suas vidas, obtemos uma apreciação mais rica da sofisticação e insight da civilização asteca. O legado do sistema de calendário asteca permanece significativo hoje. Sua notável precisão e complexidade continuam a impressionar e inspirar estudiosos e cientistas. O estudo do calendário asteca lança luz não apenas sobre suas realizações matemáticas e astronômicas, mas também em sua visão de mundo, crenças religiosas e estrutura social. Ele fornece informações inestimáveis sobre uma civilização rica e complexa, mostrando-nos uma maneira diferente de perceber e entender a passagem do tempo. Ao examinar seus calendários, vemos uma civilização que conectou intricadamente sua compreensão do cosmos, sua organização social e suas crenças religiosas, revelando uma compreensão muito mais profunda de seu mundo do que poderíamos assumir inicialmente. O sistema engenhoso dos astecas nos lembra a capacidade humana duradoura de inovação e adaptação. Serve como um exemplo profundo de ingenuidade humana e sua capacidade de criar ordem a partir do fluxo de tempo aparentemente imprevisíveis. Seus calendários eram mais do que ferramentas, eles eram expressões de sua intrincada visão de mundo e a cultura sofisticada que cultivavam. Estudar seus calendários nos permite apreciar seu legado de uma maneira mais profunda, estendendo o conhecimento de sua cultura e sociedade avançadas e intrincadamente entrelaçadas. Capítulo 2. Crenças e tradições astecas. Os astecas, como muitas culturas antigas, possuíam mitos ricos e variados da criação, histórias que procuravam explicar as origens do mundo e do lugar da humanidade dentro dele. Essas não eram narrativas monolíticas solteiras, mas uma coleção de contos entrelaçados, refletindo as diversas perspectivas e crenças da sociedade asteca. Compreender esses mitos oferece um vislumbre dos valores centrais e da visão de mundo dessa civilização fascinante. Um fio comum que atravessa muitas narrativas de criação asteca envolve um estado primordial do caos, um abismo aquoso frequentemente chamado de Tetioina, o lugar dos deuses. Este não era um caos sombrio ou malévolo, mas um estado sem forma e indiferenciado, um potencial aguardando a centelha criativa dos deuses. Imagine um vasto oceano cintilante, sem limites e sem forma, uma tela pronta para receber as primeiras pinceladas da criação.
Esse oceano primitivo não era apenas água, representou o potencial indiferenciado da existência, a matéria-prima a partir da qual o mundo surgiria. Desse abismo aquoso, surgiu os deuses, seres poderosos e criativos que moldariam o mundo. Diferentes mitos falam de deuses diferentes desempenhando papéis-chave nesse processo. Algumas contas enfatizam o papel de Quetzalcoatl, o deus serpente emplumado, uma divindade associada ao conhecimento, Liar, Ning e criação. Outros mitos se concentram em outras divindades poderosas, como Huitzilopochtli, o deus da guerra e o sol, ou Tlaloc, o deus da chuva e da agricultura. Esses deuses, agindo individual ou coletivamente, empreenderam a tarefa monumental de trazer ordem e forma do caos primordial. Pense neles como mestres construtores, trabalhando incansavelmente para construir o mundo que conhecemos. O próprio processo de criação é descrito de várias maneiras, às vezes como um desenvolvimento gradual, outras vezes como um evento repentino e dramático. Em algumas versões, os deuses lutaram contra os seres monstruosos ou superaram obstáculos cósmicos para criar o mundo. Essas batalhas geralmente simbolizam a luta entre a ordem e o caos, a tensão constante entre as forças da criação e destruição que moldam o cosmos. Podemos imaginar essas batalhas como concursos épicos, como um poderoso jogo de xadrez jogou em escala cósmica, com os deuses como jogadores qualificados. Uma narrativa predominante retrata os deuses tentando criar o mundo em várias ocasiões. Essas tentativas falharam inicialmente, resultando na destruição de mundos criados anteriormente. Cada tentativa fracassada, no entanto, forneceu lições e ideias valiosas que os deuses usavam para melhorar seu próximo empreendimento. Pense nisso como uma equipe de arquitetos projetando um magnífico arranha-céu. Seus projetos iniciais podem ter falhas, mas a cada iteração, eles aprendem e refinam seu design, eventualmente alcançando sua visão magnífica. De maneira semelhante, os deuses aprenderam com seus erros e persistiram até que finalmente criaram um mundo digno de sustentar a vida. Finalmente, após tentativas repetidas, os deuses conseguiram criar um mundo estável e habitável. Esse ato de criação envolveu a formação da Terra, estabelecendo os céus e definindo o Sol, a Lua e as estrelas. A criação do Sol, em particular, é um evento significativo em muitos mitos da criação asteca, com o Sol frequentemente representado como uma força poderosa e vital. Imagine o amanhecer, o surgimento do Sol da escuridão, a iluminação gradual do mundo, um espetáculo vibrante e inspirador. A criação da humanidade seguiu a criação do mundo. Os relatos diferem em seus detalhes, mas geralmente retratam os deuses criando humanos de vários materiais. Alguns mitos falam de humanos sendo feitos de milho, os alimentos básicos dos astecas, enfatizando sua profunda conexão com a agricultura. Outros mitos descrevem os seres humanos sendo formados a partir de outros materiais, como a terra, destacando a relação entre a humanidade e o mundo natural. Imagine os deuses que moldam figuras minúsculas com argila ou plantando cuidadosamente as sementes de milho, simbólicas do alimento que elas fornecem. Depois que os humanos foram criados, os deuses lhes deram instruções e orientações sobre como viver suas vidas. Isso envolveu conceder o conhecimento, as habilidades e as estruturas sociais de seres humanos. Os deuses estabeleceram as regras da sociedade, a maneira correta de se conduzir e os papéis que cada indivíduo desempenharia em sua comunidade. Eles também forneceram aos humanos as ferramentas e o conhecimento para cultivar a terra e fornecer suas necessidades. Pense nisso como um professor sábio, instruindo cuidadosamente seus alunos em todas as facetas da vida, orientando-as em sua jornada. Em várias histórias de criação, os deuses também estabeleceram um sistema de sacrifício, uma prática que desempenhou um papel significativo na religião asteca. O sacrifício humano, embora um tópico complexo e controverso, foi visto pelos astecas como um ato necessário para manter o equilíbrio cósmico e garantir a continuação da vida. Embora devamos abordar esse tópico com sensibilidade e compreensão, seu papel em sua visão de mundo é importante para reconhecer ao considerar seus mitos da criação. Eles consideravam essencial sustentar o ciclo da vida e apaziguar as forças que governavam o universo. É crucial evitar julgamento ou romantização, em vez disso, tentar entender a prática dentro de seu contexto histórico e cultural. Os mitos da criação asteca não contaram apenas a história dos começos do universo. Eles também transmitiram valores e crenças importantes sobre a natureza da humanidade, o cosmos e a relação entre os dois. Esses mitos enfatizaram a importância da comunidade, o respeito pela natureza e a natureza cíclica da vida e da morte. O mundo não era visto como uma entidade estática, mas como um sistema dinâmico e em evolução, um processo interminável de criação e destruição. Esse entendimento profundamente moldado
suas vidas, influenciando suas práticas religiosas, estruturas sociais e rotinas diárias. Esses mitos ofereciam mais do que meras explicações. Eles forneceram uma estrutura para entender o lugar de alguém na grande narrativa cósmica. Eles reforçaram os valores da comunidade, enfatizando a interconectividade de todas as coisas e a responsabilidade compartilhada de manter o equilíbrio cósmico. Eles instilaram uma sensação de admiração e admiração em relação ao cosmos, uma profunda apreciação pela natureza cíclica do tempo e pela dança contínua entre criação e destruição. Os mitos da criação asteca, embora complexos e multifacetados, servem como uma janela para a rica tapeçaria de sua cultura e crenças. Eles nos ensinam a importância de entender diferentes perspectivas, o valor de apreciar nuances culturais e o significado de aprender com o passado para entender melhor o presente. Ao explorar essas histórias, não apenas obtemos insights sobre uma civilização fascinante, mas também cultivamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso lugar no universo. A natureza cíclica da criação e destruição, a interação constante entre a ordem e o caos, ecoa em nossas próprias vidas, lembrando-nos da evolução contínua de nosso mundo e da importância de preservar o equilíbrio. O legado duradouro dos mitos da criação asteca reside em sua capacidade de inspirar maravilha, estimular a curiosidade e incentivar a reflexão sobre questões fundamentais sobre nossa existência. Ao compartilhar essas narrativas com as gerações mais jovens, promovemos uma apreciação pela diversidade da experiência humana e pela riqueza do patrimônio cultural. Essas histórias, tecidas com fios de imaginação e significado profundo, servem como uma prova da criatividade humana e do poder duradouro do mito de iluminar nossa compreensão do mundo. Eles inspiram um sentimento de interconectividade entre nós, o mundo natural e o cosmos, uma sensação que ressoa poderosamente dentro do espírito humano. O poder duradouro dessas narrativas reside em sua capacidade de transmitir profundos entendimentos cosmológicos através das gerações, moldando visões de mundo e alimentando um sentimento de humanidade compartilhada. A visão de mundo asteca foi profundamente moldada por suas crenças religiosas, que permeavam todos os aspectos de suas vidas, de rotinas diárias a grandes cerimônias. Sua religião não era uma entidade separada, mas uma parte integrante de sua sociedade, uma estrutura que guiava suas ações e moldou sua compreensão do mundo. Imagine o mercado movimentado, cheio de fornecedores representando uma ampla variedade de bens e serviços. Essa é uma analogia útil para entender a diversidade dentro do panteão asteca. Central para suas crenças era a natureza cíclica do tempo, um conceito refletido em seu sistema de calendário e sua compreensão do universo. Eles viram a vida e a morte não como forças opostas, mas como partes integrais de um ciclo contínuo, uma dança cósmica de criação e destruição. Assim como as estações mudaram, o mesmo aconteceu com o mundo, refletindo o refluxo e o fluxo de energia cósmica. Essa visão cíclica incutiu um profundo respeito pelo mundo natural, enfatizando a interconectividade de todos os seres vivos. Eles acreditavam que as ações dos deuses influenciaram as estações em mudança, as chuvas e a colheita. Respeitar os deuses significava respeitar o mundo natural do qual suas vidas dependiam tanto. Os astecas acreditavam em uma vida após a morte, embora sua natureza variava dependendo das circunstâncias da morte. Acredita-se que os guerreiros que morreram em batalha, ou mulheres que morreram no parto, se juntam ao deus do sol, Huitzilopochtli, em seu reino celestial. Isso proporcionou um poderoso incentivo para a bravura e o auto-sacrifício, reforçando a importância da guerra e da família dentro de sua estrutura social. Para outros, a vida após a morte poderia ter sido um domínio menos glorioso, refletindo as complexidades de seu código moral e a importância de viver uma vida de acordo com suas crenças religiosas. Pense nisso como ganhar pontos em um jogo. As ações heróicas obtiveram acesso a uma vida após a morte melhor. Sua adoração envolveu uma variedade de rituais e cerimônias, projetada para honrar os deuses e manter o equilíbrio cósmico. As ofertas diárias, muitas vezes consistindo de comida, flores, incenso e, às vezes, objetos preciosos, eram apresentados aos deuses como atos de respeito e de devoção. Imagine essas ofertas como presentes de aniversário dados aos entes queridos, expressando afeto e gratidão. Esses rituais diários serviram como uma maneira de reconhecer a presença dos deuses e manter um relacionamento harmonioso com o divino. Eles não eram apenas atos individuais, mas eram frequentemente realizados por famílias e comunidades juntos, fortalecendo os laços sociais e a identidade coletiva. A escala das cerimônias religiosas astecas variou enormemente. Alguns eram assuntos simples e íntimos, enquanto outros eram óculos elaborados envolvendo um grande número de participantes. Essas grandes cerimônias geralmente coincidiram com eventos significativos no ciclo agrícola ou no calendário asteca.
Eles envolveriam música, dança, figurinos elaborados e a participação de padres e sacerdotisas. Esses eventos foram projetados para reforçar os títulos da comunidade e criar uma experiência espiritual compartilhada para todos os que participaram. Pense em um grande feriado nacional, com seus desfiles, festividades e senso de identidade compartilhado. Essas celebrações religiosas serviram a um propósito semelhante, reforçando o espírito comunitário e um senso de propósito compartilhado. O conceito de sacrifício, particularmente o sacrifício humano, é frequentemente incompreendido ao discutir a religião asteca. É crucial abordar esse tópico com sensibilidade e contexto. Embora a prática seja inegavelmente complexa e perturbadora de uma perspectiva moderna, é vital evitar julgamentos simplistas. Para os astecas, o sacrifício não era simplesmente um ato brutal de violência. Era um ritual profundamente simbólico que se acredita ser essencial para manter o equilíbrio cósmico e garantir a continuação da vida. Eles acreditavam que o sacrifício de uma vida humana, especialmente um guerreiro em cativeiro, apaziguava os deuses e reabasteceu seu poder. Esse ato não foi visto como um ato de crueldade, mas como uma obrigação de sustentar a ordem cósmica. A visão de mundo asteca enfatizou o delicado equilíbrio entre o mundo humano e o reino divino. Através de seus rituais, ofertas e sacrifícios, eles procuraram manter esse equilíbrio, garantindo o bem-estar contínuo de sua sociedade e do mundo ao seu redor. Essa abordagem mostra a interconexão que eles sentiram ao universo e sua crença na profunda responsabilidade que vem com essa conexão. Esse esforço constante para o equilíbrio moldou o estilo de vida asteca de maneira profunda. O calendário desempenhou um papel vital em sua vida religiosa. O calendário asteca era um sistema complexo composto por 2 ciclos interconectados, um calendário ritual de 260 dias e um calendário solar de 365 dias. O alinhamento desses 2 ciclos marcou importantes ocasiões cerimoniais, significando tempos específicos para oração, sacrifício e celebração comunitária. Esses calendários não eram apenas ferramentas para o tempo de rastreamento, mas estavam profundamente entrelaçados com suas crenças religiosas, funcionando como uma bússola espiritual que guia suas vidas. Essas celebrações foram importantes para manter a estabilidade da comunidade e a ordem social. O intrincado sistema de padres e sacerdotisas desempenhou um papel crítico no sistema religioso asteca. Eles eram membros altamente respeitados da sociedade, agindo como intermediários entre os deuses e o povo. Eles foram responsáveis por realizar rituais, interpretar os presságios e aconselhar os governantes sobre questões de Estado. Seu conhecimento de práticas religiosas e eventos celestes os tornou figuras influentes na sociedade asteca, demonstrando a importância da religião em sua governança e vidas diárias. O poder do sacerdócio era um lembrete constante da centralidade da religião dentro da civilização asteca. A influência da religião se estendeu além das cerimônias e rituais formais, permeando todos os aspectos da vida cotidiana asteca. A agricultura, por exemplo, estava profundamente entrelaçada com as práticas religiosas. Os deuses da chuva e da agricultura, como Tlaloc, foram reverenciados por seus papéis em garantir colheitas bem-sucedidas. Os agricultores realizariam rituais para apaziguar esses deuses, solicitando condições climáticas favoráveis e culturas abundantes. Suas vidas diárias estavam cheias de pequenos atos de devoção. Era uma maneira de mostrar sua gratidão pela recompensa fornecida a eles pelos deuses. Essa interconectividade significava que sua religião não era apenas uma parte de sua existência. Foi um componente importante que afetava todos os elementos da vida cotidiana. Da mesma forma, a guerra, uma parte significativa da vida asteca, também teve fortes conotações religiosas. Huitzilopochtli, o deus da guerra e o sol, desempenhar piratória para guerreiros astecas. As batalhas vitoriosas eram frequentemente vistas como sinais de favor divino, enquanto a derrota foi interpretada como um sinal de desagradar os deuses. Essa crença na aprovação divina destacou a importância e o significado da guerra dentro da estrutura social asteca. Não era simplesmente um meio de expansão, mas um ato profundamente espiritual. Até a construção das cidades, como o magnífico Tenochtitlan, foi influenciado por crenças religiosas. O layout da cidade, a colocação dos templos e o design de espaços públicos refletiam sua visão de mundo religiosa. A construção da cidade serviu como uma representação visual de suas crenças, mostrando seu respeito por seus deuses por meio de feitos arquitetônicos impressionantes. A grande escala dessas construções é um monumento ao papel central desempenhado pela religião na formação de sua civilização. Em resumo, a religião asteca não era um compartimento separado de suas vidas, era o próprio tecido de sua sociedade.
Sua crença em um universo cíclico, seu complexo panteão de deuses e seus elaborados rituais e cerimônias contribuíram para uma vida espiritual rica e vibrante que afetou profundamente suas estruturas sociais, sistemas políticos e rotinas diárias. Era um sistema de crenças que procurou explicar o mundo, manter o equilíbrio cósmico e definir seu lugar dentro da grande ordem cósmica. Ao entender o funcionamento intrincado da religião asteca, podemos apreciar a profundidade e a complexidade de sua civilização e obter uma profunda compreensão de sua visão de mundo. Suas histórias, embora enraizadas em um contexto muito diferente, oferecem informações valiosas sobre a necessidade humana fundamental de significado, propósito e conexão com algo maior do que nós mesmos. Essas ideias permanecem relevantes hoje, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias crenças e o papel da espiritualidade em nossas vidas. A prática do sacrifício humano na sociedade asteca continua sendo um dos aspectos mais incompreendidos e debatidos de sua civilização. É crucial abordar esse tópico com sensibilidade e uma profunda compreensão do contexto histórico, evitando julgamentos simplistas baseados apenas nas sensibilidades modernas. Para os astecas, o sacrifício humano não era apenas um ato brutal de violência. Era um ritual religioso profundamente arraigado, intrincado em sua cosmologia e que se acredita ser essencial para manter a ordem cósmica. Seu sistema de crença se concentrou em uma visão cíclica do tempo e no universo, onde a vida e a morte não eram forças opostas, mas em partes interconectadas de um processo contínuo de renovação e regeneração. O Sol, por exemplo, foi visto como uma divindade poderosa que exigia um sustento constante para continuar sua jornada diária pelos céus. Os astecas acreditavam que o Sol, enfraquecido por sua descendência noturna para o submundo, precisava da força vital dos sacrifícios humanos para recuperar sua força e garantir a continuação da vida na Terra. Isso não era uma crença nascida da crueldade, mas uma convicção profundamente enraizada em sua compreensão do cosmos e de seu lugar dentro dele. A seleção de indivíduos para sacrifício seguiu critérios específicos, geralmente enfatizando o conceito de oferecer algo valioso e significativo aos deuses. Os guerreiros em cativeiro tomados durante as batalhas foram frequentemente escolhidos, sua captura vista como um sinal de favor divino e seu sacrifício uma maneira de honrar os deuses e manter o equilíbrio do poder. Essa prática não foi vista como violência aleatória. Em vez disso, foi um ato ritualístico projetado para apaziguar os deuses e garantir a prosperidade do Império Azteca. Suas guerras, portanto, não eram apenas conquistas territoriais, mas também os empreendimentos religiosos, vitais para garantir os sacrifícios necessários. Os próprios rituais eram assuntos elaborados e cuidadosamente orquestrados, conduzidos por padres e sacerdotisas altamente qualificadas. Esses indivíduos foram submetidos a um extenso treinamento e foram considerados intermediários entre o mundo humano e o reino divino. Seu papel não era simplesmente realizar o sacrifício, mas garantir que ele fosse feito corretamente, de modo a apaziguar e fortalecer as entidades divinas que eles reverenciaram. Eles acreditavam que a execução precisa do ritual era fundamental para o seu sucesso. A natureza dos sacrifícios variava. Em alguns casos, as vítimas foram mortas por cortar seus corações enquanto ainda estão vivos, uma prática que se acredita oferecer a energia mais potente aos deuses. Outros métodos incluíram decapitação, apedrejamento ou afogamento. Enquanto os próprios métodos podem aparecer violentos do ponto de vista moderno, os astecas realizaram esses rituais com uma reverência particular, vendo-a como um ato de profundo significado espiritual. É importante observar que as descrições desses atos em relatos históricos devem ser interpretados com cuidado, reconhecendo que essas contas eram frequentemente escritas por observadores externos que podem não ter entendido completamente o contexto religioso dessas ações. Também é importante entender que nem todos os sacrifícios envolveram o assassinato de humanos. Os astecas também ofereceram animais, culturas e objetos preciosos para apaziguar seus deuses. Essas ofertas foram vistas como presentes ou tributos, demonstrando seu compromisso de manter o equilíbrio dentro da ordem cósmica. De fato, o sacrifício humano era uma ocorrência relativamente pouco frequente, reservada para ocasiões religiosas específicas e considerada necessária para manter a estabilidade do cosmos e do Império Azteca. A controvérsia em torno do sacrifício humano é compreensível. Julgado pelos padrões éticos modernos, a prática é sem dúvida repreensível. No entanto, é crucial evitar aplicar estruturas morais modernas a uma civilização com crenças e valores fundamentalmente diferentes. A compreensão do sacrifício humano asteca exige reconhecer as crenças religiosas profundamente incorporadas que moldaram sua visão de mundo e sua percepção da relação entre a humanidade e o divino. Além do ato literal de sacrifício, os próprios rituais desempenharam uma função social significativa.
Eles serviram como importantes eventos comunitários, reforçando os laços sociais e a identidade compartilhada na sociedade asteca. A preparação e execução desses eventos exigiram a coordenação de um grande grupo de pessoas, de padres e guerreiros a cidadãos comuns. Essa participação coletiva em atos religiosos tão significativos fortaleceu a coesão social e enfatizou sua identidade cultural compartilhada. Os sacrifícios humanos não eram simplesmente atos de violência isolados, mas são integrados ao tecido mais amplo da sociedade asteca e da vida religiosa. Eles eram atos simbólicos, representando a natureza cíclica da vida e da morte, a interconectividade dos reinos humanos e divinos e a luta contínua para manter o equilíbrio cósmico. Compreender o contexto cultural e religioso no qual esses sacrifícios foram realizados é crucial para evitar interpretações simplistas e garantir uma compreensão mais sutil da civilização asteca. A visão de mundo asteca, embora profundamente diferente da nossa, apresenta um vislumbre fascinante de uma sociedade complexa operando sob um conjunto único de crenças e práticas religiosas. O debate em torno do sacrifício humano destaca as complexidades de entender as culturas passadas e o desafio de interpretar ações históricas em seu contexto adequado. Embora seja inegavelmente uma prática que se chocam com os padrões éticos modernos, julgá-la apenas por uma lente contemporânea é inerentemente reducionista e os riscos distorcendo nossa compreensão dessa civilização antiga. Ao considerar as crenças religiosas, estruturas sociais e motivações políticas dos astecas, obtemos uma perspectiva mais completa e historicamente precisa. É vital lembrar que os astecas não eram uma sociedade monolítica, e a extensão e a natureza do sacrifício humano podem ter variado em diferentes regiões e períodos de tempo. Alguns estudiosos sugerem que a frequência do sacrifício humano aumentou durante períodos de conflito ou instabilidade política, possivelmente como uma maneira de reafirmar a legitimidade da elite dominante e manter a ordem social. Outros argumentam que as representações do sacrifício humano em alguns relatos históricos podem ser exagerados, refletindo os vieses dos conquistadores espanhóis que frequentemente procuravam retratar os astecas como bárbaros. O debate ressalta as complexidades de entender as culturas passadas, particularmente as frequentemente retratadas através dos relatos tendenciosos dos poderes de conquista. A importância de examinar diversas fontes, avaliar criticamente as informações e permanecer sensível às nuances da interpretação histórica não pode ser exagerada. Devemos lembrar que qualquer tentativa de entender o sacrifício humano asteca deve sempre começar com o reconhecimento das complexidades éticas envolvidas e um profundo respeito pela rica e complexa história do povo asteca. Suas práticas, por mais desafiador que seja nossa compreensão contemporânea, foram profundamente moldadas por sua visão de mundo e crenças religiosas. Os astecas deixaram para trás um legado duradouro. Gaci, marcada por conquistas impressionantes e práticas perturbadoras. Ao estudar sua cultura com sensibilidade e pensamento crítico, podemos obter uma compreensão mais rica do passado multifacetado da humanidade e aprender com os triunfos e as tragédias das civilizações que vieram antes de nós. O estudo cuidadoso de suas crenças, rituais e estruturas sociais nos permite ir além dos julgamentos simplistas em direção a uma apreciação mais sutil da complexidade e riqueza da civilização asteca. Esse esforço contínuo para entender o passado, em todas as suas complexidades, nos permite entender melhor nosso presente e moldar um futuro mais informado. A história dos astecas, incluindo o tópico desafiador do sacrifício humano, serve como um lembrete poderoso da importância da precisão histórica, da sensibilidade cultural e da necessidade contínua de aprender com o passado. Os astecas, apesar de suas realizações inspiradoras em engenharia, astronomia e arte, também foram um povo profundamente imerso em uma vingança vibrante de festivais e celebrações. Estes não foram meras ocasiões para alegria, eles eram parte integrante de suas crenças religiosas, estrutura social e o próprio tecido de suas vidas diárias. Eles serviram como lembretes poderosos de sua conexão com o cosmos, seus deuses e entre si. Esses eventos, realizados ao longo do ano, foram meticulosamente planejados e executados, refletindo o profundo respeito dos astecas pelo ritual e a ordem. Um dos festivais mais importantes foi a nova cerimônia de incêndio, um evento crucial que marcou o final de um ciclo de 52 anos e o início de um novo. Essa cerimônia, realizada a cada 52 anos, era um momento de intensa ansiedade e antecipação. Os astecas acreditavam que o mundo poderia terminar na conclusão de cada ciclo, e a iluminação bem-sucedida do novo incêndio significava a continuação do mundo e a garantia do favor contínuo dos deuses. Os incêndios antigos foram extintos, simbolizando o fim da Era Antiga, e uma tensão palpável pendurada no ar como sacerdotes meticulosamente preparados para a tarefa crucial de acender a nova chama sagrada.
O processo envolveu rituais intrincados, orações aos deuses e uma procissão solene em relação ao templo onde o novo incêndio seria aceso, muitas vezes através do atrito de madeira cuidadosamente selecionada. A iluminação do novo incêndio foi recebida com uma celebração exuberante, significando a renovação da vida e a garantia da estabilidade contínua do cosmos. As comunidades de todo o império participariam dessa grande cerimônia, unindo-as em uma experiência compartilhada de esperança e antecipação. Todo o evento foi uma demonstração poderosa de fé coletiva e identidade compartilhada. Os dias subsequentes foram preenchidos com festas, dança e dedicação renovada aos deuses. A pura escala e o significado deste evento destacaram sua importância na visão de mundo asteca. O próprio ato de criar coletivamente um novo incêndio enfatizava a natureza cíclica da vida e do tempo, uma crença central para a cosmologia asteca. O festival que homenageia Huitzilopochtli, o deus dos astecas, foi outro evento significativo. Acredita-se que esse deus, descrito como um guerreiro do tipo beija-flor, teria levado os astecas à sua terra prometida. As celebrações em sua homenagem foram tipicamente assuntos em larga escala, apresentando procissões elaboradas, danças rituais e ofertas de bens valiosos. As ruas de Tenochtitlan ganhariam vida com as vistas e sons das festividades. Pessoas vestidas com trajes vibrantes, adornando-se com penas e joias. O ar teria sido preenchido com as batidas rítmicas da bateria, os sons melodiosos das flautas e os cantos vibrantes dos celebrantes. As procissões, geralmente envolvendo centenas de participantes, serpenteavam pela cidade, mostrando a devoção da comunidade à sua poderosa divindade protetor. Essas procissões não eram apenas um espetáculo, eles eram atos de reverência, uma demonstração pública de fé e unidade comunitária. As ofertas feitas durante o festival foram cuidadosamente selecionadas, incluindo objetos preciosos, animais e, em alguns casos, sacrifícios humanos. Esses não eram atos arbitrários, mas gestos simbólicos destinados a apaziguar e fortalecer a divindade. Os detalhes meticulosos e a coordenação necessários para organizar esses festivais destacam a importância que os astecas colocaram em sua vida religiosa e cívica. Eles eram assuntos elaborados e bem orquestrados que reforçavam a identidade compartilhada e fortaleciam a coesão social nas comunidades astecas. Além do grandes festivais dedicados às principais divindades, o calendário asteca estava cheio de uma infinidade de celebrações menores e mais localizadas. Esses festivais geralmente coincidiam com os ciclos agrícolas, honrando os deuses associados à fertilidade e colheita. Esses festivais localizados foram cruciais para fortalecer os títulos da comunidade em um nível menor e mais íntimo. Eles ofereceram oportunidades para os vizinhos e membros da família se unirem, reforçando suas conexões sociais por meio de rituais e atividades compartilhadas. As festas comemorativas geralmente apresentavam iguarias locais, enfatizando a recompensa da terra e refletindo a dependência agrícola da sociedade asteca. Jogos e eventos esportivos foram características comuns, permitindo uma concorrência amigável e reforçando um senso de comunidade. Essas celebrações menores eram tão vitais quanto as maiores, tecendo uma rica tapeçaria da vida comunitária e da observância religiosa. Eles forneceram um ritmo à vida cotidiana, pontuando o ano com momentos de alegria, reflexão e reafirmação de laços sociais. Os festivais astecas, grandes e pequenos, não estavam apenas focados na devoção religiosa. Eles desempenharam um papel crucial no fortalecimento da coesão social, reforçando os laços da comunidade e reafirmando os valores compartilhados. O planejamento meticuloso e a participação em larga escala nesses eventos exigiram coordenação e colaboração significativas, promovendo um senso de unidade e propósito compartilhado. Eles foram oportunidades para as pessoas se unirem, não apenas para comemorar, mas para afirmar sua identidade coletiva. Esses eventos forneceram um sentimento de pertencer, reforçando seu espírito comunitário e fortalecendo seu tecido social. As descrições desses eventos geralmente destacam o uso de cores vibrantes, trajes complexos e sons difundidos de música e dança. Esses detalhes sensoriais retratam vividamente a atmosfera animada e alegre que caracterizou essas celebrações. Os festivais não eram simplesmente rituais religiosos, foram experiências imersivas que envolveram todos os sentidos, criando um poderoso impacto emocional nos participantes. A participação coletiva nesses eventos promoveu um forte senso de comunidade e a identidade compartilhada. Além disso, a natureza cíclica dos festivais astecas, com seus padrões e ritmos recorrentes, forneceu uma sensação de estabilidade e previsibilidade em suas vidas. A repetição consistente desses rituais reforçou a crença dos astecas na natureza cíclica do universo e seu lugar dentro dele.
Essa previsibilidade, incorporada nos ciclos sazonais e na recorrência regular de festivais, ofereceu uma sensação de segurança e ordem em um mundo onde as forças da natureza muitas vezes poderiam ser imprevisíveis. A organização das próprias celebrações revela uma sociedade altamente estruturada e complexa. O planejamento meticuloso, a coordenação dos recursos e o envolvimento de vários indivíduos, variando de padres e funcionários a cidadãos comuns, demonstram os papéis sociais e políticos significativos que esses festivais desempenharam. Os festivais eram um mecanismo vital para manter a ordem social, reforçar estruturas hierárquicas e reafirmar a autoridade da elite dominante. A queda de Tenochtitlan, a magnífica capital asteca, marcou um fim trágico dessa civilização vibrante, mas os ecos de seus festivais e celebrações persistem até hoje. Embora suas manifestações físicas possam ter desaparecido, o legado de seu espírito comunitário, sua profunda reverência por seus deuses e suas estruturas sociais intricadamente tecidas continuam a inspirar fascínio e entendimento mais profundo. Os remanescentes de sua expressão artística, os relatos deixados para trás pelos cronistas e as descobertas arqueológicas em andamento servem como prova da cultura rica e complexa que antes prosperou no coração do México antigo. Estudar esses festivais e celebrações oferece um vislumbre único de crenças, estruturas sociais e vidas diárias do povo asteca. É um lembrete de que, mesmo diante da tragédia e da passagem de séculos, o espírito duradouro e o legado cultural dos astecas continuam a ressoar. A história de seus festivais é uma prova de sua ingenuidade, sua resiliência e sua cultura profundamente rica e complexa, uma cultura entrelaçada através dos fios da crença religiosa, laços comunitários e a vingança vibrante de suas celebrações. Ao explorar esse aspecto vibrante da civilização asteca, podemos obter uma apreciação mais profunda por sua rica cultura, patrimônio e o legado duradouro que eles deixaram para trás. A vingança vibrante da vida asteca, tecida com fios de devoção religiosa e festivais elaborados, também estava intrinsecamente entrelaçada com uma máquina militar altamente organizada e poderosa. Enquanto as sessões anteriores se concentram nos aspectos pacíficos da cultura asteca, entender sua civilização exige explorar suas proezas militares, que estava inextricavelmente ligada às suas crenças religiosas, poder político e prosperidade econômica. Os militares astecas não eram simplesmente uma força de combate, era um componente crucial de sua estrutura social, moldando profundamente suas vidas e a expansão de seu império. A guerra asteca não foi motivada apenas por uma sede de conquista, embora a expansão fosse um objetivo significativo. Suas campanhas militares estavam profundamente entrelaçadas com ideologia religiosa. As vitórias militares foram vistas como evidência do favor dos deuses, fornecendo legitimidade ao seu governo e reforçando suas crenças religiosas. Líderes militares de sucesso costumavam subir a posições de poder significativo na sociedade asteca, demonstrando a forte correlação entre sucesso militar e influência política. Os despojos da guerra, recursos, tributos e cativos, contribuíram significativamente para a estabilidade econômica do império e a manutenção de sua complexa estrutura social. O sistema de tributo, alimentado por conquistas militares, forneceu os recursos necessários para financiar os vastos projetos de obras públicas, os festivais elaborados e os complexos rituais que definiam a cultura asteca. O exército asteca era uma instituição altamente organizada e estratificada. Não foi uma reunião espontânea de guerreiros. Em vez disso, foi estruturado em unidades distintas, cada uma com seus papéis e responsabilidades especializadas. A composição do exército refletia a natureza hierárquica da sociedade asteca. Os guerreiros de elite, geralmente de famílias nobres, ocupavam as mais altas fileiras, comandando unidades especializadas e liderando campanhas. Esses guerreiros de elite, frequentemente treinados desde tenra idade, eram altamente qualificados e meticulosamente equipados, representando o auge das proezas militares astecas. Eles receberam treinamento extensivo em combate, estratégia e liderança, preparando-os para as demandas da vida militar e do comando de alto nível. Sob os guerreiros de elite estavam os soldados comuns, extraídos de vários estratos sociais. Esses soldados, apesar de não possuírem o mesmo prestígio ou treinamento que seus colegas de elite, formaram a espinha dorsal do exército asteca. Sua dedicação e coragem eram vitais para o sucesso do exército, garantindo a força e a resiliência necessárias para campanhas militares em larga escala. Sua participação no exército proporcionou oportunidades para a mobilidade social, e demonstrar valor no campo de batalha pode levar a avanços na posição social. A organização militar asteca também incluiu unidades especializadas, como arqueiros, slingers e aqueles que são qualificados em combate corpo a corpo. Cada unidade tinha uma função distinta dentro da estrutura militar maior,
complementando as capacidades um do outro para alcançar os objetivos militares. Os arqueiros forneceram apoio de longo alcance, enquanto os slingers poderiam atrapalhar as formações inimigas. Os soldados qualificados em combate corpo a corpo se envolveriam em combates próximos, cruciais nos estágios finais das batalhas. Esta divisão especializada do trabalho criou uma força de combate altamente eficaz e versátil. O treinamento militar na sociedade asteca não se limitou ao exército formal. Desde tenra idade, os meninos astecas foram instilados com valores militares e foram submetidos a um rigoroso treinamento físico. Esse treinamento não era apenas sobre habilidades de combate. Tratava-se de desenvolver disciplina, resiliência e um senso de dever para com a comunidade e seus deuses. O treinamento enfatizou a aptidão física, o pensamento estratégico e a importância do trabalho em equipe. A integração do treinamento militar na vida de meninos demonstra o papel difundido dos militares na sociedade asteca, moldando seus valores e visão de mundo. As estratégias de guerra asteca eram sofisticadas e adaptáveis. Eles não eram simplesmente força bruta, eles empregaram uma série de táticas, adaptando suas abordagens com base no terreno, na força do inimigo e em seus próprios recursos. Eles utilizaram estrategicamente emboscadas, cercos e ataque surpresa, demonstrando um forte entendimento das táticas e estratégias militares. Sua capacidade de se adaptar a diferentes situações os tornou formidáveis oponentes, contribuindo significativamente para seus sucessos militares. Eles também eram adeptos de utilizando guerra psicológica, alavancando o medo e a intimidação para desmoralizar seus inimigos. Essa abordagem multifacetada demonstrou uma compreensão da importância da habilidade militar e da manipulação psicológica para alcançar a vitória militar. A captura de prisioneiros de guerra foi um aspecto crucial da guerra asteca. Enquanto as batalhas certamente resultaram em baixas, a captura de prisioneiros não era apenas um subproduto do conflito, era um objetivo central. Os prisioneiros de guerra tiveram um papel significativo nas práticas religiosas astecas, servindo como vítimas no sacrifício humano. Essa prática, embora moralmente complexa e profundamente perturbadora de uma perspectiva moderna, era parte integrante de suas crenças religiosas e manteve implicações sociais e políticas significativas. É importante entender essa prática dentro do contexto de seu sistema de crenças, sem tolerar a brutalidade envolvida. Devemos nos esforçar para compreender suas ações em seu contexto histórico, reconhecendo as diferenças significativas entre sua visão de mundo e a nossa. Além do significado religioso, os prisioneiros de guerra também forneceram uma força de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Império. Eles eram frequentemente forçados a trabalhar em projetos de obras públicas, contribuindo para a construção de templos, canais e outras infraestruturas. Eles também serviram como fonte de homenagem, aumentando os recursos do Império e alimentando seu crescimento. O impacto social da Guerra Asteca foi profundo. Os militares tiveram um papel significativo na determinação do status social, influenciando o poder político e moldando as relações econômicas. As recompensas e prestígio associados ao sucesso militar incentivaram a participação e reforçaram a importância dos militares dentro do tecido social maior. Essa influência difundida ressaltou o papel crítico dos militares na formação da vida cotidiana dos cidadãos astecas. Em conclusão, os militares astecas não eram apenas uma força de combate, era parte integrante de sua sociedade, influenciando profundamente suas práticas religiosas, estruturas políticas e prosperidade econômica. Sua sofisticada organização militar, táticas estratégicas e o significado social da guerra destacam a natureza complexa e multifacetada da civilização asteca. Embora a violência inerente às suas campanhas militares seja inegável, entender seu sistema militar fornece contexto crucial para apreciar a totalidade de sua cultura, demonstrando sua interconectividade inerente e o profundo papel das Forças Armadas na formação de seu mundo. Ao reconhecer a complexa interação entre guerra, religião, política e economia, podemos obter uma compreensão mais profunda e sutil da civilização asteca e do legado duradouro que deixou para trás. Esse exame nos permite apreciar a totalidade da existência asteca, indo além das narrativas simplistas e abraçando as complexidades de sua sociedade. Capítulo 3. A queda de Tenochtitlan e o legado dos astecas. O ano é 1519. O vasto império asteca meticulosamente organizado, uma civilização que floresceu por séculos, ficou no precipício de uma transformação inimaginável. Do outro lado do Atlântico, um contingente relativamente pequeno dos conquistadores espanhóis, liderado pelos ambiciosos Hernán Cortés, embarcou em uma viagem que alteraria irrevogavelmente o curso da história.
Sua chegada ao México marcou o início de um choque dramático e trágico de culturas, uma colisão de mundos que levaria à queda do Império Azteca e ao início da era colonial no que hoje é o México. Os navios espanhóis, aparecendo como monstruosos pássaros marinhos no horizonte, trouxeram não apenas homens, mas também um potente coquetel de ambição, doença e armas avançadas, fatores que seriam decisivos em sua conquista. Os astecas, apesar de suas sofisticadas estruturas militares e sociais, não possuíam entendimento das forças prestes a envolvê-las. O mundo deles estava prestes a ser destruído por uma onda de invasão, uma prova das consequências imprevisíveis e muitas vezes devastadoras do contato cultural. Os encontros iniciais entre os espanhóis e os astecas foram uma mistura complexa de curiosidade, suspeita e, finalmente, crescente hostilidade. Os astecas, acostumados a receber homenagem de povos conquistados, viam inicialmente os espanhóis como possíveis afluentes. Cortés, um mestre manipulador e tático, explorou esse equívoco, apresentando-se como um emissário de um poderoso governante estrangeiro, aproveitando morta dinâmica de poder existente dentro do Império Azteca a seu proveito. Ele utilizou presentes e manobras diplomáticas, navegando cuidadosamente no complexo cenário político do mundo azteca, formando alianças com aqueles que se ressentiram da regra azteca. No entanto, as diferenças subjacentes entre as duas culturas foram imensas. Os astecas, profundamente enraizados em suas tradições sofisticadas, embora brutais, encontraram os costumes e crenças espanhóis, tanto desconcertantes quanto alarmantes. Os espanhóis, dirigidos por um feroz elo religioso e pelo desejo de riqueza e glória, viam os astecas através das lentes de seus próprios preconceitos e preconceitos profundamente arraigados. Essa divergência fundamental em visões de mundo lançou as bases para o conflito que se seguiria. A estrutura social avançada dos astecas e o impressionante planejamento urbano, evidenciado pela magnífica cidade de Tenochtitlan, contrastava fortemente com a sociedade comparativamente menos organizada dos conquistadores, que foram abastecidos pelo desejo de ouro e pela expansão da Cristanha. Um elemento crucial no drama que se desenrola foi a disparidade na tecnologia militar. Os espanhóis possuíam armas de aço, armas de fogo e cavalos, inovações tecnológicas amplamente desconhecidas para os astecas. Os guerreiros astecas, corajosos e qualificados por si só, foram superados pelo poder de fogo e mobilidade da cavalaria espanhola. Embora as armas de obsidiana asteca e estratégias defensivas fossem formidáveis, elas se mostraram insuficientes contra o armamento superior dos conquistadores. Essa disparidade tecnológica não era o único determinante do resultado, mas desempenhou um papel significativo e inegável no desequilíbrio do poder. Além do campo de batalha, uma arma mais insidiosa causou estragos na população asteca: doença. Mulpião, sarampo e outras doenças infecciosas, introduzidas pelos espanhóis, devastou a população asteca, dizimando os números e minando a força de sua resistência. Essa guerra biológica, não intencional, embora possa ter sido da perspectiva espanhola, mostrou-se devastadoramente eficaz, enfraquecendo significativamente a capacidade dos astecas de defender seu império. A enorme escala desse ataque biológico continua sendo um testemunho arrepiante das consequências devastadoras de consequências não intencionais associadas ao contato global. O período inicial de paz desconfortável e observação cautelosa corroem gradualmente à medida que ambos os lados avaliaram os pontos fortes e fracos um do outro. As aberturas diplomáticas iniciais de Cortés, com o objetivo de garantir uma aliança e reunir informações, mascararam seu objetivo final, a conquista do Império Azteca. Ele entendeu a importância de manipular rivalidades políticas dentro do império para garantir alianças e enfraquecer a resistência dos astecas. Suas ações, embora vistas como perspicazes e oportunistas, foram, no entanto, atos de agressão calculada que semearam as sementes de conflito. As alianças estratégicas Cortés-Forges foram cruciais para o seu sucesso. Ele explorou as tensões e ressentimentos existentes entre os vários estados tributários que compunham o Império Azteca. Muitos desses grupos se irritavam sob o domínio dos astecas, abrigando queixas de longa data e ansiosas por uma oportunidade de se libertar. Cortés habilmente explorou esses sentimentos de insatisfação, libertação promissora e um futuro melhor em troca de sua assistência para derrubar os governantes astecas. Essas alianças, por mais oportunistas, se mostraram essenciais para fornecer a mão de obra e o apoio logístico necessário para sua campanha contra Tenochtitlan. O intercâmbio cultural, ou, com mais precisão, o confronto cultural, foi um aspecto profundamente significativo desse período. A sofisticada compreensão dos astecas sobre astronomia, matemática e engenharia contrastava com a visão de mundo europeia, marcada por um conjunto diferente de prioridades intelectuais.
Suas complexas crenças religiosas, com sua ênfase no sacrifício humano, foram vistas como bárbaras pelos conquistadores espanhóis, levando a mais mal-entendido e alimentando sua determinação de impor seu próprio sistema religioso. O encontro reuniu duas visões de mundo muito diferentes, cada uma com seu próprio conjunto complexo e diferenciado de valores e crenças. A chegada dos espanhóis, portanto, não era simplesmente uma invasão militar, foi um profundo choque cultural. A imposição de um novo sistema político, uma nova religião e um novo conjunto de normas sociais resultou na interrupção das estruturas sociais existentes. O impacto estiou além do conflito imediato. A chegada do espanhol anunciou o início de um longo e doloroso processo de colonização, resultando na transformação duradoura da sociedade e cultura mexicanas. Os eventos subsequentes, levando à queda de Tenochtitlan, são uma prova das complexidades do conflito intercultural e das trágicas consequências da ambição desmarcada e da arrogância cultural. Os encontros iniciais, no entanto, aparentemente benignos, lançaram as bases para uma luta prolongada, uma luta moldada pela disparidade tecnológica, doenças, manipulação política e um profundo choque de culturas. Compreender essas interações iniciais é crucial para compreender os eventos dramáticos que se desenrolaram nos próximos anos. A chegada dos espanhóis não foi apenas um momento no tempo, foi um ponto de virada, um momento de divisor de águas que alterou fundamentalmente o curso da história para o povo espanhol e asteca e moldou indelével futuro do México. As sementes de conflito foram semeadas naqueles primeiros encontros, sementes que floresceriam em uma guerra devastadora e uma profunda transformação do mundo asteca. A narrativa da queda do Império Azteca está inextricavelmente ligada aos encontros iniciais e às disparidades profundamente arraigadas entre as duas civilizações, uma disparidade que se estendia muito além do poder militar. O ano é 1521. Após meses de escaramuças e alianças, Hernán Cortés e seus conquistadores, reforçados por seus aliados indígenas, finalmente cercou Tenochtitlan, a magnífica capital asteca. Aninhado em uma ilha no coração do Lago Texcoco, a cidade era uma maravilha da engenharia, um testemunho da engenhosidade asteca. Os canais cruzaram a ilha, conectando os vários bairros e fornecendo vias navegáveis vitais para transporte e comércio. Impor templos, palácios e residências subiram da água, criando um espetáculo de tirar o fôlego que admirava até os soldados endurecidos de Cortés. Mas essa cidade de tirar o fôlego agora estava sitiada, seu destino pendurado precariamente na balança. O cerco em si foi um caso prolongado e brutal. O exército de Cortés, apesar de sua inferioridade numérica, possuía uma vantagem decisiva no armamento. Suas espadas de aço, mosquetes e canhões infligiram pesadas baixas aos guerreiros astecas, que lutaram bravamente com suas armas obsidianas e táticas defensivas engenhosas. Os astecas, no entanto, não eram indefesos. Seu conhecimento do terreno e seu domínio da guerra de guerrilha permitiram que eles infligissem perdas significativas aos espanhóis. Eles usaram os canais e as vias navegáveis em sua vantagem, empregando ataques rápidos e surpreendentes que interrompem as linhas espanholas e mantinham os invasores constantemente no limite. A intrincada rede de canais da cidade, projetada para comércio e transporte, também se tornou um ativo estratégico e um obstáculo mortal para os homens de Cortés. As vias navegáveis estreitas, facilmente navegáveis pelas canoas dos astecas, se mostraram difíceis para os soldados espanhóis fortemente armados. Eles tentaram construir calçadas e pontes, mas os astecas atacaram incansavelmente essas estruturas, usando sua familiaridade com o layout da cidade para maximizar seus esforços defensivos. O cerco não foi simplesmente uma batalha entre dois exércitos, foi uma luta pela sobrevivência, jogada em meio ao coração movimentado de uma civilização vibrante. Os cidadãos de Tenochtitlan, incluindo mulheres e crianças, desempenharam um papel ativo na defesa de sua cidade, carregando suprimentos, cuidando dos feridos e até participando diretamente em combate. Sua bravura e resiliência diante de chances avassaladoras são uma prova de seu espírito coletivo e compromisso inabalável com seu lar. A vida dentro da cidade sitiada foi uma luta constante pela sobrevivência. Os suprimentos alimentares diminuíram quando o cerco se arrastava, causando fome e desnutrição generalizadas. A água limpa tornou-se escassa quando os canais se tornaram campos de batalha e doenças, exacerbadas pelas condições lotadas e pelo mau saneamento, se espalharam rapidamente. O bombardeio implacável e o combate causaram destruição e morte generalizadas, transformando bairros que outrora vibrantes em cenas de devastação. A estratégia de Cortés se baseou em uma constrição sistemática dos recursos da cidade e na desmoralização de seus defensores.
Ele estabeleceu um bloqueio apertado em torno de Tenochtitlan, impedindo a chegada de alimentos, água e reforços. Ele também atacou estrategicamente partes importantes da cidade, usando seu poder de fogo superior para destruir a infraestrutura vital e enfraquecer as defesas dos astecas. Isso calculou-a. Proash para a guerra visava não apenas conquistar Tenochtitlan, mas também quebrar sistematicamente o espírito de seu povo. Os astecas, no entanto, responderam com suas próprias estratégias. Eles usaram seu conhecimento íntimo das ruas e canais labirínticos da cidade em sua vantagem, lançando ataques surpresa e emboscadas que infligiram perdas significativas aos espanhóis. Sua resistência feroz foi alimentada por um profundo senso de patriotismo e uma determinação feroz de defender sua terra natal. O cerco foi marcado por períodos de combate intenso e momentos de calma desconfortável, um padrão cíclico de batalhas implacáveis intercaladas com tempos mais silenciosos de preparação estratégica e reconstrução de ambos os lados. A luta durou meses, um teste cansativo de resistência e vontade. A própria cidade sofreu uma provação devastadora, com sua intrincada infraestrutura sucumbindo lentamente à constante enxurrada de ataques e guerra de cerco. A doença desempenhou um papel significativo, embora tragicamente não intencional, no resultado. Mulpião, sarampo e outras doenças, introduzidas pelos espanhóis, dizimou a população asteca, enfraquecendo sua resistência e ajudando ainda mais o avanço dos conquistadores. Essa arma biológica, tão devastadora quanto qualquer canhão, reduziu significativamente a força de luta dos astecas e inclinou ainda mais o equilíbrio de poder em direção aos espanhóis. A perda de vidas devido à doença agravou a situação já terrível dentro da cidade. Apesar das probabilidades esmagadoras, a resistência dos astecas permaneceu ininterrupta por um período considerável de tempo. A própria cidade, um testemunho das proezas de engenharia asteca, resistiu à constante enxurrada de agressões. Os canais, originalmente projetados para a prosperidade, tornaram-se canais defensivos, oferecendo aos astecas um grau de proteção contra armas mais avançadas dos invasores. No entanto, o cerco persistente, juntamente com o impacto devastador de doenças e suprimentos em declínio, gradualmente diminuiu suas defesas. Os dias finais do cerco foram marcados por intensos combates. Os espanhóis, fortalecidos por seus aliados indígenas, pressionaram seu ataque, concentrando-se em enfraquecer as defesas da cidade e quebrar o moral da população asteca. As intrincadas hidrovias da cidade, uma vez uma fonte de força, foram gradualmente controladas pelos espanhóis. Os astecas, esgotados e exaustos, lutaram com uma determinação feroz, mas foram finalmente superados pelas forças combinadas dos espanhóis e de seus aliados. A queda de Tenochtitlan, quando finalmente chegou, foi um momento dramático e comovente. As forças espanholas ganharam o controle da cidade após uma série de batalhas intensas, levando ao final do Império Azteca. A grande capital, uma vez um magnífico símbolo do poder asteca, estava em ruínas, vítima de guerra e doença. O custo humano da conquista foi imenso, com inúmeras vidas perdidas de ambos os lados. A queda de Tenochtitlan marcou não apenas o fim de uma era, mas também o começo de um novo capítulo na história mexicana, moldada pela colonização e o impacto duradouro do encontro entre dois mundos muito diferentes. As consequências do cerco foi um evento complexo e devastador que transformou a paisagem do México para sempre. A destruição de Tenochtitlan, seguida por anos de subjugação, marcou o início de uma era do domínio colonial que alteraria para sempre o curso da história mexicana. A resiliência e a força exibidas pelo povo asteca durante o cerco, no entanto, continuam sendo um testemunho significativo de sua cultura e espírito. Mesmo na derrota, sua determinação é um lembrete profundo da força e resiliência do espírito humano. O legado dos astecas, apesar de sua queda, continua a ressoar através da cultura e história mexicanas, uma prova de um passado rico e complexo. Embora a cidade tenha sido conquistada, o espírito do povo asteca suportou. As histórias de sua coragem e perseverança diante de probabilidades esmagadoras servem como um poderoso lembrete da força e determinação do espírito humano. E assim, quando fechamos delicadamente este capítulo, lembramos do povo asteca, sua cidade magnífica e seu legado duradouro. A queda de Tenochtitlan em 1521 marcou não apenas o fim de uma cidade magnífica, mas o início de uma transformação profunda e duradoura para o povo asteca. As consequências imediatas foram de caos e devastação. A capital outrora orgulhosa, uma maravilha de engenharia e planejamento urbano, deitado em ruínas. Os canais, artérias vitais da cidade, foram engasgadas com detritos e os corpos dos caídos.
Os magníficos templos, palácios e casas, que já foram vibrantes centros de vida asteca, foram reduzidos a escombros quendo, um testemunho sombrio da ferocidade do cerco. A população, dizimada por doenças e guerra, enfrentou um futuro de profunda incerteza. A conquista espanhola alterou fundamentalmente a estrutura social da sociedade asteca. O complexo sistema hierárquico, com sua intrincada rede de governantes, padres, guerreiros e plebeus, foi desmontada. A poderosa nobreza asteca, que já havia influenciada por um vasto império, foi morto, preso ou forçada à subserviência. Suas posições e autoridade privilegiadas foram substituídas pela hierarquia rígida, imposta pela administração colonial espanhola. Os sistemas tradicionais de governança, justiça e controle social foram sistematicamente substituídos por instituições espanholas, marcando uma mudança dramática na maneira como a sociedade asteca funcionava. A vida econômica do povo asteca também passou por uma transformação radical. Os sofisticados sistemas agrícolas que sustentaram o império por séculos foram interrompidos. Os chinampas, os engenhosos jardins flutuantes que eram a pedra angular da agricultura asteca, foram negligenciados e caíram em degradação. As extensas redes comerciais que ligavam Tenochtitlan a regiões distantes da Mesoamérica foram cortadas, interrompendo a atividade econômica e causando dificuldades generalizadas. Os espanhóis introduziram novos sistemas econômicos, incluindo o sistema encomienda, que essencialmente transformou a população asteca em uma força de trabalho sujeita a trabalho forçado para proprietários de terras espanholas. Esse sistema, embora explorador, levou à introdução de novas culturas e técnicas agrícolas, mas finalmente serviu para beneficiar os colonos espanhóis enquanto exacerbia as dificuldades enfrentadas pelo povo asteca. As crenças e práticas religiosas dos astecas também foram alvo dos conquistadores espanhóis. Os magníficos templos, dedicados aos deuses astecas, foram sistematicamente destruídos ou reaproveitados nas igrejas cristãs. Os padres, que mantinham poder e influência significativos na sociedade asteca, foram executados ou forçados a se converter ao cristianismo. A rica tapeçaria da mitologia asteca, com seu complexo panteão de deuses e deusas, foi ativamente suprimido, substituído pelas doutrinas da Igreja Católica. Essa revolta religiosa teve consequências profundas para a cultura asteca, levando à perda de conhecimento, crenças e práticas tradicionais. Muitos locais sagrados e artefatos foram destruídos, levando a uma perda irreversível do patrimônio histórico e cultural. O impacto cultural da conquista foi igualmente devastador. As intrincadas tradições artísticas dos astecas, conhecidas por suas esculturas, cerâmicas e codices requintados, enfrentaram um período de interrupção e declínio. Os espanhóis desencorajaram ativamente a expressão artística indígena, favorecendo estilos europeus e formas artísticas. Muitos artefatos e códigos astecas valiosos foram destruídos, perdidos ou levados para a Europa. A supressão do idioma asteca, nahuatl, foi agravada pela introdução do espanhol como a língua oficial da administração e da educação, levando um declínio gradual em seu uso entre gerações mais jovens. Essa supressão deliberada da linguagem e da cultura asteca teve um profundo impacto na preservação da identidade e herança asteca. Além da devastação imediata, as consequências a longo prazo da conquista moldaram o cenário social, econômico e político do México por séculos. Os astecas, uma vez que a força dominante na Mesoamérica, foram relegados a uma posição subordinada dentro da recém-estabelecida colônia espanhola. Eles foram forçados a se adaptar a uma nova ordem social, que privilegiaram os colonos espanhóis e marginalizaram a população indígena. Essa revolta social levou ao surgimento de uma sociedade de raça mista, mestiço, onde culturas indígenas e europeias interagiram e misturaram gradualmente, resultando em uma nova identidade cultural. A introdução de novas doenças, trazidas pelos espanhóis, teve um impacto devastador na população indígena. Midronica, sarampo, influenza e outras doenças, desconhecidas na Mesoamérica, devastou a população asteca, causando imensa perda de vidas. Essa catástrofe demográfica enfraqueceu a resistência asteca e tornou mais fácil para os espanhóis conquistar e controlar a região. A perda de vidas devido a D. O SEASE foi um fator significativo na transformação da sociedade asteca, diminuindo sua capacidade de resistir e se recuperar do ataque colonial. A integração da população indígena na economia colonial foi um processo longo e complexo. Os espanhóis impuseram novas formas de trabalho, incluindo mineração, agricultura e fabricação, que alteraram bastante os modos de vida tradicionais. O povo asteca foi forçado a trabalhar em minas, plantações e oficinas, fornecendo mão de obra para os colonos espanhóis.
Isso forçou o parto forçado para a prosperidade econômica da colônia, mas também resultou em dificuldades e exploração generalizadas para o povo asteca. A era colonial provocou mudanças significativas na propriedade da terra. As vastas terras agrícolas, uma vez controladas pelas comunidades astecas, foram amplamente transferidas para as mãos dos proprietários espanhóis. Essa redistribuição da terra resultou no deslocamento dos agricultores astecas e na perda das práticas tradicionais de retenção de terras. A introdução de novas técnicas e culturas agrícolas, embora inicialmente pretendia aumentar a produtividade, geralmente levou à exploração do trabalho indígena e à interrupção das práticas agrícolas tradicionais. No entanto, mesmo em meio à devastação e opressão, a resiliência do povo asteca foi notável. Os elementos de sua cultura e tradições, embora suprimidos, continuaram a persistir, embora frequentemente em formas transformadas. Nahuatl, embora marginalizado, sobreviveu, influenciando a língua espanhola e, até hoje, muitas palavras mexicanas têm raízes astecas. O legado artístico asteca suportou na forma de expressões culturais híbridas que fundiam a estética indígena e europeia. Esse sincretismo, a mistura de duas culturas aparentemente díspares, resultou em formas novas e únicas de expressão artística. A história do povo asteca após a queda de Tenochtitlan não é uma história de apagamento simples, mas uma narrativa complexa de adaptação, resiliência e continuidade cultural. Embora seu império tenha sido vencido, seu espírito suportou, e seu legado continua a ressoar na sociedade, cultura e identidade mexicanos até hoje. A experiência do povo asteca sob o domínio colonial, embora caracterizado pela opressão e dificuldade, também serve como uma prova da resiliência humana e da capacidade de adaptação e sobrevivência cultural diante de probabilidades esmagadoras. A história deles nos lembra que, mesmo diante de conquistas e deslocamento cultural, elementos de identidade e patrimônio cultural geralmente perduram, às vezes transformados, mas fundamentalmente presentes. A queda de Tenochtitlan, portanto, torna-se não apenas o fim de uma era, mas também um ponto de partida para entender o legado complexo e duradouro da civilização asteca. O espírito asteca, embora desafiado, viveu, encontrando maneiras de se adaptar, persistir e contribuir para a vibrante tapeçaria da cultura mexicana que existe hoje. Esse legado duradouro, nascido da resiliência e adaptação, é uma prova da força e da natureza duradoura do espírito humano. Apesar da devastação feita pela conquista espanhola, o legado da civilização asteca continua a ressoar poderosamente no México moderno. Enquanto a queda de Tenochtitlan marcou um ponto de virada catastrófico, ela não apagou as realizações e contribuições dessa civilização notável. Os astecas deixaram uma marca indelével em vários aspectos da cultura mexicana, desde suas expressões artísticas até suas práticas agrícolas e entendimento científico. Um dos legados mais duradouros dos astecas é sua profunda influência na arte mexicana. Antes da conquista, os artistas astecas produziram obras requintadas de escultura, cerâmica e pintura. Suas esculturas, muitas vezes criadas a partir de pedra vulcânica ou metais preciosos, apresentaram notável habilidade técnica e visão artística. As intrincadas esculturas e representações simbólicas encontradas nessas esculturas revelam uma compreensão sofisticada da estética e do simbolismo religioso. Muitas dessas esculturas retratavam divindades, governantes ou cenas da mitologia asteca, fornecendo informações inestimáveis sobre suas crenças e visão de mundo. Da mesma forma, sua cerâmica, variando de vasos utilitários simples a peças cerimoniais altamente decoradas, demonstra um domínio de técnicas de cerâmica e design artístico. As cores, padrões e formas de cerâmica asteca refletem uma gama diversificada de estilos artísticos e variações regionais, refletindo a riqueza e a complexidade de sua cultura. Infelizmente, grande parte dessa herança artística. A idade foi destruída durante a conquista, mas fragmentos que sobreviveram proporcionam um vislumbre das notáveis realizações artísticas da civilização asteca. Ainda mais tragicamente perdidos foram os codices astecas, livros intrincados pintados que serviram como registros de história, mitologia e observações astronômicas. Esses códigos foram criados usando uma combinação de representações pictóricas e texto escrito no idioma nahuatl. Apenas um punhado desses documentos preciosos sobreviveu à destruição da era colonial. Esses códigos sobreviventes fornecem informações inestimáveis sobre a cultura asteca, incluindo seu sistema de calendário, crenças religiosas e relatos históricos. Seus projetos intrincados e representações detalhadas oferecem uma janela para as mentes e vidas do povo asteca, e sua perda representa uma lacuna significativa em nossa compreensão de sua civilização.
Os poucos códigos restantes são meticulosamente estudados por estudiosos, fornecendo informações contínuas sobre a complexidade e sofisticação do pensamento asteca e da expressão artística. As realizações arquitetônicas dos astecas são igualmente impressionantes. Tenochtitlan, sua capital, era uma maravilha do planejamento e engenharia urbana, construído em uma série de ilhas artificiais no meio do Lago Texcoco. O intrincado sistema de canais da cidade, seus magníficos templos, palácios e áreas residenciais eram uma prova das habilidades organizacionais dos astecas e proezas de engenharia. Embora grande parte de Tenochtitlan tenha sido destruída durante a conquista, os restos da cidade ainda testemunham sua grandeza. As escavações arqueológicas continuam a descobrir novas informações sobre o layout da cidade, as técnicas de construção e a vida diária de seus habitantes. As estruturas sobreviventes e os fragmentos arquitetônicos são testemunhas silenciosas da habilidade arquitetônica e sofisticação urbana dos astecas. Sua influência pode ser vista na arquitetura mexicana posterior, demonstrando um impacto duradouro nos estilos de construção e planejamento da cidade. As contribuições dos astecas para a ciência, particularmente em matemática e astronomia, também foram significativas. Seu sofisticado sistema de calendário, com base em intrincadas observações astronômicas, lhes permitiu prever eventos celestes com notável precisão. O calendário asteca, com sua intrincada combinação de ciclos solares e rituais, demonstra sua compreensão avançada de matemática e astronomia. Esse sistema complexo não era apenas uma ferramenta para o tempo de rastreamento, estava profundamente entrelaçado com suas crenças religiosas e práticas agrícolas. Além disso, os astecas desenvolveram técnicas agrícolas avançadas, principalmente os chinampas, jardins flutuantes construídos no Lago Texcoco, o que lhes permitia cultivar alimentos em um ambiente desafiador. Esses engenhosos sistemas agrícolas demonstram engenhosidade notável e adaptação ambiental. Os chinampas forneceram um sistema sustentável e altamente produtivo de agricultura, permitindo que os astecas apoiassem uma cidade grande e densamente povoada. O legado dos astecas também se estende ao seu idioma, nahuatl. Enquanto o espanhol se tornou a língua dominante após a conquista, nahuatl persistiu e continua sendo falado por muitas pessoas no México hoje. Além disso, numerosas palavras nos espanhóis falados no México têm raízes nahuatl, um testemunho da influência duradoura da língua asteca na paisagem linguística do país. O uso contínuo de nahuatl representa um poderoso símbolo da resiliência cultural e a preservação da herança indígena. Os esforços para revitalizar e preservar nahuatl estão em andamento, mostrando a importância de preservar esse legado linguístico. Além de suas contribuições específicas para a arte, a arquitetura, a ciência e a linguagem, os astecas deixaram um legado mais profundo, um testemunho da resiliência humana e da adaptação cultural. O fato de que aspectos da cultura asteca sobreviveram à conquista brutal e continuam a influenciar a sociedade mexicana fala muito sobre a força e a adaptabilidade do povo asteca. O sincretismo das culturas astecas e espanholas produziu uma identidade mexicana única, refletindo a resiliência das tradições indígenas diante da dominação colonial. Elementos das tradições astecas, sistemas de crenças e estilos artísticos estão entrelaçados no tecido da cultura mexicana moderna, demonstrando o poder duradouro do patrimônio cultural para persistir através de tempos de revolta e mudança. O legado dos astecas não se limita a artefatos materiais ou influência linguística, também está incorporado no espírito do povo mexicano. Suas notáveis conquistas em agricultura, planejamento urbano e governança, juntamente com seu sofisticado entendimento de astronomia e matemática, mostram uma civilização altamente desenvolvida. Suas tradições culturais, incluindo suas expressões artísticas, crenças religiosas e estruturas sociais, eram complexas e sofisticadas. A influência duradoura da cultura asteca no México moderno é uma prova de sua riqueza e complexidade. A resiliência demonstrada pelo povo asteca na preservação de aspectos de sua herança em meio à opressão colonial oferece uma poderosa lição de preservação e adaptação cultural. A história dos astecas após a queda de Tenochtitlan é uma narrativa de sobrevivência, adaptação e força persistente da identidade cultural. É uma história que nos lembra a importância de entender a história, não apenas como registro de eventos, mas como reflexo da resiliência humana e a capacidade de continuidade cultural. O legado dos astecas continua a inspirar e enriquecer a cultura mexicana, demonstrando que o impacto de uma civilização pode se estender muito além de sua existência física. A história deles é um lembrete poderoso de que, mesmo diante de imensas adversidades, o espírito humano e o patrimônio cultural podem suportar. O legado duradouro dos astecas é uma prova de sua ingenuidade, força e espírito duradouro, e continua a moldar a paisagem cultural do México hoje.
A história deles serve como um lembrete importante do significado de entender e preservar a herança dos povos indígenas, destacando a importância de reconhecer suas contribuições para a tapeçaria da história do mundo. A história deles não é apenas de conquista e derrota, mas de uma notável resiliência, adaptação e o poder duradouro da memória cultural. Esse legado duradouro serve como uma inspiração poderosa, lembrando-nos da força do espírito humano e da influência duradoura do patrimônio cultural. A queda de Tenochtitlan, apesar de um evento trágico, não é o fim da história asteca. É um momento crucial, um ponto de virada que nos leva a uma apreciação mais profunda da resiliência e adaptabilidade do povo asteca e seu legado duradouro. Compreender esse legado nos ajuda a apreciar a riqueza e a complexidade da história humana e a importância de preservar o patrimônio cultural. Os ecos de sua civilização continuam a reverberar através do coração do México, enriquecendo sua cultura, sua arte e sua própria identidade. Pense nos notáveis feitos de engenharia dos astecas. Sua capital, Tenochtitlan, não era apenas uma coleção de edifícios, era uma maravilha do planejamento urbano, uma prova de sua ingenuidade e habilidades organizacionais. Construído em uma série de ilhas no Lago Texcoco, esta cidade ostentava uma sofisticada rede de canais, aquedutos e calçados, demonstrando uma profunda compreensão da engenharia hidráulica e do planejamento da cidade que estava muito à frente de seu tempo. O intrincado sistema permitiu o transporte eficiente de mercadorias e pessoas, demonstrando um alto nível de sofisticação urbana. Esse planejamento urbano sofisticado não era apenas sobre praticidade, refletiu a organização social e política dos astecas, com zonas distintas para diferentes classes e atividades sociais. Imagine os mercados movimentados, os templos impressionantes e as áreas residenciais meticulosamente planejadas. O layout da cidade em si era um reflexo de sua visão de mundo, um microcosmo de seu cosmos. Ainda hoje, os remanescentes desta Grand City continuam a fascinar os arqueólogos, revelando cada vez mais detalhes sobre a complexidade e sofisticação da vida urbana asteca. Os engenhosos chinampas, ou jardins flutuantes, ilustram ainda mais suas práticas agrícolas inovadoras. Essas ilhas artificiais, criadas pela tecelagem de juntas e lama, permitiram que os astecas cultivassem colheitas no lago, maximizando a produção de alimentos de uma maneira única e sustentável. Esses jardins flutuantes eram um testemunho não apenas para a inovação agrícola, mas também para a compreensão da gestão ambiental e a importância da utilização sustentável de recursos. Os chinampas demonstram uma capacidade impressionante de se adaptar e florescer mesmo em ambientes desafiadores, uma qualidade que ressoa hoje com nossa crescente consciência da necessidade de práticas sustentáveis. As realizações dos astecas se estenderam muito além de engenharia e agricultura. Eles eram astrônomos qualificados, seu sistema de calendário uma prova de sua meticulosa observação do HEA. Vens. Isso não era apenas uma ferramenta para o tempo de rastreamento, estava intrincadamente ligado às suas crenças religiosas e ciclos agrícolas, refletindo uma profunda compreensão da relação entre o celestial e o terrestre. Seu conhecimento astronômico, juntamente com suas proezas matemáticas, lhes permitiu prever eventos celestes com notável precisão. Esse entendimento do cosmos moldou sua visão de mundo e influenciou suas práticas sociais e religiosas. Seu calendário, um sistema complexo e sofisticado, é uma prova do intelecto e de sua profunda conexão com o mundo natural. Os detalhes intrincados de seu sistema de calendário mostram como sua compreensão da astronomia permeava todos os aspectos de sua sociedade. Suas realizações artísticas e culturais foram igualmente impressionantes. A arte asteca, com suas cores vivas, designs intrincados e representações simbólicas, oferece uma janela em sua visão de mundo. Suas esculturas, cerâmica e cádicos, aqueles livros lindamente pintados que serviram como registros históricos, textos religiosos e guias astronômicos, são ricos em simbolismo e habilidade artística. Embora muitos deles tenham sido perdidos durante a conquista, os poucos que sobreviveram fornecem informações inestimáveis sobre a cultura asteca. Cada peça conta uma história, revelando aspectos de sua religião, estruturas sociais, história e sistemas de crenças. Até fragmentos de cerâmica e esculturas de pedra fornecem vislumbres de sua rica herança artística, ecoando sua criatividade, habilidade e sensibilidade estética. O legado dos astecas, no entanto, é mais do que apenas artefatos materiais. Também está incorporado na linguagem e nas tradições que persistiram ao longo de séculos. A língua nahuatl, embora suprimida durante a era colonial, continua sendo falada por muitas pessoas no México hoje, uma prova da resiliência da cultura asteca. Muitas palavras no espanhol mexicano moderno têm raízes nahuatl, refletindo a influência duradoura da língua asteca na paisagem linguística do país.
Essa herança linguística serve como uma ponte que conecta o passado ao presente, destacando o impacto duradouro da cultura asteca na sociedade mexicana moderna. A preservação de Nahuatl e os esforços contínuos para revitalizá-lo representam um poderoso símbolo da resiliência cultural e a determinação de proteger a herança indígena. Além dos aspectos específicos da cultura asteca, há uma lição mais ampla a ser aprendida com a história deles. A queda de Tenochtitlan foi uma tragédia, mas também mostra a capacidade notável de uma cultura de se adaptar, sobreviver e suportar mesmo diante de adversidades esmagadoras. A mistura de culturas astecas e espanholas levou a uma identidade mexicana única, uma fusão de tradições e crenças que continua a evoluir. Essa fusão demonstra a força duradoura do patrimônio cultural e a capacidade de adaptação cultural diante das mudanças da conquista e da sociedade. O legado asteca é um testemunho vivo do poder da memória cultural, resiliência e adaptação. Aprender com o passado é crucial para entender o presente e construir um futuro melhor. Ao estudar as realizações e os desafios enfrentados pelos astecas, obtemos uma apreciação mais profunda pelas complexidades da história humana e pela importância de respeitar diferentes culturas. A história dos astecas não é apenas um relato histórico, é uma narrativa poderosa da resiliência humana, inovação e o legado duradouro de uma rica civilização. A história deles nos encoraja a explorar mais e descobrir mais sobre outras culturas e suas contribuições inestimáveis para o mundo. A queda de Tenochtitlan não foi um final, mas uma transformação. É uma história de perda, sim, mas também de força duradoura e adaptação cultural. O legado asteca é tecido no tecido do México moderno, um lembrete vibrante de uma civilização que, apesar de seu fim trágico, continua a inspirar e enriquecer o mundo. A história deles nos encoraja a refletir sobre a importância de entender e respeitar as diversas culturas que moldam nosso mundo, promovendo a empatia e a apreciação pelas contribuições únicas de cada civilização. Ao lembrar os astecas, honramos sua memória e aprendemos lições inestimáveis sobre o espírito humano, sua capacidade de resiliência, inovação e sobrevivência cultural. A história deles nos convida a aprender com o passado, valorizar a diversidade cultural e valorizar a riqueza da história humana. A história deles é uma prova da importância de lembrar e celebrar as realizações do indígena, civilizações ou suas contribuições para o mundo. É um lembrete de que o entendimento da história não se trata apenas de memorizar datas e fatos. Trata-se de entender as experiências humanas, lutas e triunfos que moldaram as sociedades e culturas ao longo do tempo. Aprender com o passado nos ensina empatia, promove a compreensão e promove a apreciação pela diversidade de tapeçaria da história humana. É uma jornada de descoberta, uma exploração de diferentes perspectivas e uma celebração da riqueza e resiliência do espírito humano. O legado dos astecas serve como um poderoso lembrete do significado de preservar o patrimônio cultural, promover o entendimento intercultural e aprender com o passado para construir um futuro mais pacífico e equitativo. O estudo da civilização asteca incentiva uma profunda reflexão sobre o valor da preservação da diversidade cultural, promovendo o diálogo intercultural e reconhecendo o legado duradouro dos povos indígenas. É um lembrete de que a história não é apenas uma coleção de fatos, mas uma história viva que continua a moldar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A queda de Tenochtitlan foi um momento crucial, mas o legado dos astecas suporta, lembrando-nos do poder da resiliência cultural e da importância de aprender com o passado. A história deles é de inovação, resiliência e o poder duradouro da memória cultural. A história dos astecas oferece um lembrete poderoso de que as civilizações aumentam e diminuem, mas seu impacto pode suportar por séculos. Seu legado continua a moldar o mundo hoje, inspirando-nos a apreciar a riqueza e a diversidade da cultura humana. O estudo de sua civilização incentiva uma compreensão mais profunda da história, promovendo a empatia e a apreciação transcultural. A história dos astecas nos lembra que o passado não é apenas uma coleção de eventos, mas um processo dinâmico que molda nosso presente e informa nosso futuro. Seu legado duradouro nos lembra a importância de aprender com o passado, respeitar diferentes culturas e entender as complexidades da história humana. Ao encerrarmos este capítulo, lembremos os astecas não apenas como um povo conquistado, mas como uma civilização vibrante cujo legado continua a moldar o mundo em que vivemos. A história deles é um testemunho poderoso da força duradoura do espírito humano e da importância de preservar a herança cultural. Vamos levar sua história conosco, pois continuamos a explorar e aprender sobre a rica tapeçaria da história humana. Seu legado é um lembrete atemporal de que, mesmo diante de imensas adversidades, o patrimônio cultural pode suportar. Deixe a história deles nos inspirar a valorizar e proteger nossa herança cultural compartilhada, esforçando-se para construir um futuro onde todas as culturas são valorizadas e comemoradas. Traseiro da matéria.
Astecas, um povo na rua que criou um poderoso império no centro do México antes da conquista espanhola. Chinampas, jardins flutuantes construídos pelos astecas no Lago Texcoco para maximizar a produção agrícola. Coatepec, na mitologia asteca, a montanha onde a deusa Coatlicue deu à luz Huitzilopochtli. Coatlicue, deusa da terra asteca e mãe de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, o deus asteca da guerra e o sol. Nahuatl, o idioma falado pelos astecas. Quetzalcoatl, o deus serpente emplumado, associado ao conhecimento, criação e vento. Tenochtitlan, a magnífica capital do Império Azteca, construída em uma ilha no lago Texcoco. Texcoco, um lago no Vale do México, onde Tenochtitlan foi construído.